Tá rolando. Tá rolando. Meus amigos, estamos aqui... Opa, deixa eu acostumar com o microfone aqui. Meus amigos, estamos aqui para o nosso primeiro podcast, tá bom, gente? E nesse primeiro episódio a gente está aqui com o Hércules, né? Eu ainda tô aqui com o microfone acostumando, gente. O Hércules, gente, vocês já conhecem aí de nome. Ele é um aluno meu que virou meu amigo pessoal e também agora virou meu sócio aqui no podcast, né? Calma aí, tá dando retorno. Peraí. Foi. Tirei. Pronto. Vê se foi. Acho que era o celular, foi, né? Acho que era o meu celular. Era o teu? Agora foi. Gente, Agora foi. Deixa eu arrumar aqui. Então, voltando. Gente, a gente tá aqui no nosso primeiro podcast, hoje numa estrutura mais organizada aqui, tá? O meu primeiro entrevistado vai ser o Hércules. E, na verdade, ele é o apresentador aqui, gente, junto comigo, tá bom? Ele é meu sócio no podcast. Dá um oi pro pessoal aí, Hércules. Fala, galera. Boa noite pra todo mundo aí. É o dono da M-Cell Celulares. É isso aí. E aí, gente, o que acontece? O Hércules era um aluno meu, né? Fez o meu curso e tudo. E o que acontece? Eu trouxe ele, né? Ajudei ele muito tempo, virou meu amigo pessoal e eu convidei ele para fazer esse podcast aqui junto comigo, entendeu? Que é um cara bacana pra caramba. Vocês vão conhecer a história de vida dele, o que aconteceu desde o início da loja, né, Hércules? A gente criou aqui uma organização que vai desde quando ele pensou em abrir a loja até hoje, que a loja já tá com quanto tempo agora? 9 meses, né? Tá com 9 indo pra 10 meses. 10 meses, né? Já tá quase um ano, né? Já tá fazendo aniversário. Já. E aí, o pessoal, festa, vamos tentar, né, explicar um pouquinho como foi essa trajetória, tá bom? Eu tô aqui no podcast, eu não tô vendo o comentário de vocês, gente, tá até aqui na minha frente. Eu tô vendo aqui. O Matheus já mandou R$5 aqui pra mim. Matheus, obrigado, Matheus. Você é o cara, meu amigo. Depois eu vou botar... tem um suportezinho ali, pai. Pega ali, ó. Opa. Show de bola. Matheus aí é o Aqui cara. de lado, aqui. Eu quero um também. Tem um aí, pai, pra mim? Faltou aquele suporte estrela lá, né, velho? Cadê o suporte do Leandro? Eu não trouxe. Esse falado tinha trago lá da loja, pô. Que legal. Gente, parabéns, já vai bombar o Zezinho aí. Eu não tô conseguindo ver todo mundo aqui, tá, gente? Eu tô sem a tela. E pode me dar. Obrigado. Pronto, vou botar aqui, ó, suportezinho aqui. Tá bom, tá meio travando, mas tá bom. Show de bola. Eu não vou ficar olhando não, gente. Vocês me desculpem aí, que senão eu não vou conseguir fazer a entrevista aqui do Hércules, né? Deixa eu ver se vai aqui. Só pra gente se basear aqui, Só pra né? gente... pronto, foi. Show de bola, foi. Pronto. Não é uísque, tá? É só Red Bull. É só Red Bull. Porque empreendedor, né? Aí que legal. Pronto. Então vamos embora. Gente, vamos conversar essa entrevista aqui, tá? Lembrando que hoje aqui a gente tá fazendo do mundo do Hércules, né, Hércules? Que foi o que a gente combinou aí pra fazer um negócio bacana, até porque o canal hoje tem muita gente do mundo de acessórios para celular, o pessoal com dúvida, querendo abrir loja. Então, hoje a gente dedicou esse primeiro episódio aí, gente, para fazer essa iniciação aí do pessoal, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí, tá, gente? Quem tiver alguma dúvida daqui a pouquinho, vocês mandam aqui pra gente, tá bom? O Rafael aqui mandou R$10 pra mim já de novo. O Rafa tá fazendo uma loja linda, gente. Vocês não têm noção. Eu vou postar no Instagram amanhã pra vocês, viu? Então, vamos lá, gente. Eu vou sumir um pouquinho aqui de olhar pra câmera e vou focar um pouquinho no Hércules, tá? Pra gente conseguir fazer um negócio legal. Vou tentar extrair muita coisa dele pra ajudar vocês nessa trajetória aí também, principalmente o pessoal que tá começando agora, né? Tem muita gente aqui no canal que já é a galera que já tem loja antiga, mas o importante é a gente conseguir mostrar isso para as pessoas que estão começando, né, Hércules? Sim. Então vamos lá. Então, já conseguiu aí? Mandar pro meu pai e pra minha mãe aqui, né? É bom, né? Vai ficar todo orgulhoso aí, filho único, pô. Que legal. Então, bora. Eu acabei de te perguntar agora há pouco, né? Então, você abriu a loja menos de um ano, né, Hércules? Tem exatamente 9 meses, né? Eu inaugurei dia 19 de abril do ano passado, 2021. 2021. Isso. E mesmo assim, num período que ainda estava meio que na pandemia... Eu inaugurei num domingo, cara. Domingo. E assim, na verdade eu tava organizando a loja, eu falei, vou deixar a porta aberta. Pra ver o que rola. E começou a entrar a galera já tava curiosa já. E aí eu falei, pô, é agora, inaugurou hoje. Não foi algo. Eu lembro que no início, tu até falou, pô, cara, eu deixei aqui, eu tava montando as coisas, já tinha gente pedindo, né, perguntando se tinha. Primeiro dia eu vendi mais de R$500. Olha aí, aqui. E assim, sem divulgar, sem fazer nada. Nada, só por estar a loja aberta, né? Daqui a pouco a gente vai entrar naquele mérito de que aconteceu, que o pessoal achava que não tinha loja na tua rua, até porque a beleza da loja, a gente vai chegar nisso aí ainda pro pessoal, que é muito interessante. Mas assim, Hércules, como é que foi a tua primeira experiência assim com o empreendedorismo, cara? Como você começou? Quando você teve essa ideia de falar assim, vou empreender, cara? Eu acho que assim, o empreendedorismo, ele vem na nossa vida, eu acho que você tem que ter algum motivo, né? Algum sonho, porque eu trabalhei já pros outros, né? Vim de origem simples, e quando a gente
começa a conviver com pessoas que têm as coisas, eu não me via realizando os meus sonhos como CLT. Eu não via ninguém que era CLT que, pô, tava no lugar que eu queria chegar. E eu acho que a minha primeira experiência, acho que me fez ter vontade de empreender, foi num curso de inglês. Eu vim de escola pública, e aí minha mãe falou assim, bom, ou eu pago um curso para você de inglês, ou eu pago uma escola particular. Eu falei, bom, vai o inglês, eu acho que é melhor. E aí no curso de inglês tinha uma galera que, pô, estudava escola particular, o pai era empresário, e aí, tipo, nas férias a galera ia pra Disney, né? Usava roupa de marca e tal. E, pô, eu falei, eu quero isso aí, velho. Eu quero isso aí. E você começou a perguntar, às vezes, pros pais, dos alunos? A maioria era empresário, velho. Empresário, a maioria. Eu falei, bom, às vezes um médico também, teria um engenheiro, tem algumas profissões que o pessoal ainda ganha. Pô, médico, bacana. Meu pai queria que eu fosse médico, mas, pô, velho, só de ver sangue não é minha praia. Não tinha vocação, né, pra isso. Fora, tem que ter um capital pra você fazer medicina, né, até dar certo. Uns 10 mil reais de faculdade, ou pelo menos ser aí muito estudioso, que não era o meu caso. Eu fiquei 5 anos pra passar em medicina, cara. Entendeu? 5 de cursinho. Eu não consigo, cara. É questão de estudar muito aí. Mas cada um tem os seus skills, né? E exatamente, né? E falando em pai, aproveitando que você comentou do teu pai, você teve incentivo da tua família, cara? Tipo, tua mãe, teu pai, alguém falou, pô, vai fundo, filho. Cara, incentivo da família eu não tive. Eu tive alguns tios que tiveram negócio, eu vi que eles tiveram... Os tios que tiveram uma ascensão na vida, que teve uma coisinha melhor, a maioria foi que teve um negócio próprio. Mas meu pai não. Meu pai, a vontade dele é que eu fosse ou concursado, médico ou engenheiro civil. Minha mãe também tinha a mesma vontade. Eu falava pra ela que assim, era o sonho dela, não o meu. Eu não tinha como seguir aquilo. Ela então, é concursada pública. O sonho do meu pai é que eu entrasse pra polícia. E ele falou até um tempo que ele falou, não, eu te banco 2 anos aí pra você estudar. Eu até pensei, eu até gosto um pouquinho, mas na hora que você começa a entender o sistema, eu falei, não, isso não é pra mim. E aí, aquele negócio. Aí volta lá na época do inglês, que era novinho, né? E eu falei, não, eu acho que ter um negócio é o que há. Só que como a gente não tinha dinheiro, tinha que trabalhar pros outros, né? Pelo menos durante um tempo, é o que eu falo para todo mundo, gente, isso é muito importante. No início, talvez você não vai conseguir falar assim, pô, eu não tenho dinheiro suficiente. Então você aceita, é como se você estivesse dando um passo para trás para dar 2 na frente. Tu aceita trabalhar para os outros, para depois você juntar aquele dinheiro e conseguir empreender e abrir o teu negócio, que foi exatamente o que o Hércules fez. Daqui a pouquinho a gente vai contar melhor sobre isso, de valores, né? Não quero entrar nesse mérito agora ainda. Eu acho que o melhor de tudo, em questão de você trabalhar para os outros, é que você aprende no CNPJ alheio, cara. Você tá ali com direito a errar sem correr o risco do capital do cara. Você tá ali aprendendo como que ele já gerencia a empresa dele. Eu trabalhei em grandes empresas, empresas que já tem uma estrutura, tem política. E eu acho que quando eu montei o negócio, eu já tinha uma visão diferente. Eu não vim cru. Então, tu já sabia como é que funcionava ali. Os prós e contras, as dificuldades, talvez não muito igual, por exemplo, a parte fiscal, de contador, mas você tinha uma noção uma estruturação de uma empresa, pô, tinha um atendimento diferenciado, questão mesmo da qualidade, estrutural de você entregar, ter tempo, né, de entrega. Talvez se eu tivesse montado um negócio de cara, eu não teria isso, eu não saberia como que funciona uma empresa grande. Até eu tenho uma visão para que eu possa fazer que minha empresa cresça, né? Que hoje você utiliza na sua, coisas que você já observava em outras que você trabalhou, né? E me fala uma coisa, por que o ramo de acessórios para celular, cara? Que você podia abrir uma pizzaria, um bar, cara, N coisas. Por que o ramo de acessórios? Que eu acho que muita gente também, me pede, né, para isso. Eu demorei a pensar nisso aí. Na verdade, um amigo meu, amigo de infância, é o Hudson. Ele já entrou pro ramo, mas ele entrou pro ramo de peças, né? E eu via tudo mais, aí o tio dele me falou, pô, por que você não montou uma lojinha de acessórios? Isso já faz alguns anos. Só que eu não me enxergava. Antes de... a gente vai chegar lá também, eu acho. Na parte eu vendia carro. Até mesmo um dos meus primeiros empregos, eu comecei a empreender assim, mais a fundo, vendendo carro. E, pô, eu tava habituado a vender um carro e ganhar, sei lá... mínimo R$1.000. 1.000, 5.000, eu cheguei a ganhar 10 mil num carro. Comissão da empresa, isso, né? Você fala, não, né? Isso vendendo carro por conta. Entendi, por conta. É como se você fosse um empreendedor, né? Tendo uma empresinha de fazer esses trâmites. Assim, compra um carro mais barato e vende pro outro. Entendi. Aí eu falei, pô, não me vejo vendendo película, cara. Ganhando, sei lá, 5, 10 reais. 5, 10 reais. Falei, não, imagina quantas películas, quantas capinhas que eu vou ter que vender pra me ganhar, tipo, que seja R$1.000.
Mas eu não tinha noção de quanto que isso vendia. Até porque não é só película, né? Quando todo mundo tem essa mania de achar que não vai vender só película e capinha. Não. A gente tá aqui, por exemplo, com o acessório da Keymaster, que é um acessório top, Anatel. E assim, nem é patrocínio não, viu, gente? Isso aqui eu trouxe só pra gente, porque a gente tá ambientando aqui o cenário de acessórios, né? Mas assim, tem muitos outros produtos que as pessoas vendem. Carregador, entendeu? Fone de ouvido. O pessoal coloca coisas sazonais também na loja, né? Às vezes mochila. Enfim, outros produtos aí que dá pra vender. Então não é só película. O cara vende X películas no dia, X capinhas, vende um pouquinho de fone. E vende muito, né? Então, assim, acaba que eu não tinha essa visão. Eu vi o meu amigo começar pequeno lá atrás, ele era motoboy, não tinha estrutura nenhuma, e eu vi o crescimento dele. E eu vi o crescimento, eu falei, bom, esse negócio dá dinheiro. Aí eu pensei, pô, eu tenho que ter, acho que, o mínimo de identificação com a área. Eu sou formado em tecnologia, eu gosto de tecnologia, eu falei, bom, tem a ver comigo. E aí eu falei, pô, o Hudson tá dando certo, vou me encarar. Eu comecei a estudar, me baseei um pouco que a gente conversava, mas eu falei, não, eu preciso de ter mais informação. E aí eu comecei a ver vídeo no YouTube e tal, até a gente vai chegar lá também até onde eu cheguei no Rafa. E eu acho que você tem que estudar, né? Antes de você entrar para um nicho, ou seja lá o que você quer fazer, eu acho que você tem que o mínimo falar, bom, eu quero entrar para esse nicho, deixa eu pesquisar sobre ele, estudar sobre ele, para ver se eu me encaixo ali. E esse é até o objetivo daqui, gente, da questão do podcast, é isso. A gente criou o podcast e chamou de crescimento, por quê? Eu quero trazer aqui, hoje a gente está conversando com o Hércules, mas daqui a pouco, no próximo episódio, vai ser eu e o Hércules entrevistando outras pessoas. E a gente quer trazer pessoas aqui, não importa, pode ser um personal trainer, pode ser alguém que tem uma pizzaria, né, Hércules? Qualquer pessoa que tenha algo a agregar, algo a ensinar, algo a passar algum conhecimento para você que está assistindo. Então, o nosso objetivo é esse, sabe? Não é ficar só no mundo de acessórios para celular, a gente quer ampliar. Até porque, igual, por exemplo, ele era um aluno meu que se tornou um sócio meu aqui no podcast. E amanhã a gente pode estar abrindo sociedade em outro negócio, né, Hércules? Totalmente diferente. E outro dia eu falei pra ele, pô, esse negócio de carro é bom, Hércules, dá um dinheiro. Ele Rafa, tem né? Ele começou a falar, eu falei, pô, esse negócio é interessante. Então, assim, o mundo ele é muito maior do que só acessórios para celular, entendeu, gente? Então, até a ideia do podcast é isso, é pra vocês chegarem nesse ponto também e não ficarem só pensando no mundo de acessórios, né? Mas hoje a pauta é isso e vamos destrinchar essa pauta aqui, né? Isso aí. E naquele momento lá, depois que você falou até a questão dos teus pais e tudo, você teve um amigo, né, que tinha uma loja de acessório para celular, que você se espelhava um pouquinho nele. Eu lembro que você falava assim, pô, não, mas o Flávio fez tal coisa. Sim. Que eu lembro que dava umas incompatibilidades. O Flávio comprava às vezes muito e quando você começou... Na verdade, assim, o Flávio, a gente trabalhou junto numa das empresas. Por coincidência, um dia com um amigo, ele falou, pô, o Flávio montou uma loja de celular. Eu falei, pô, bacana. Fazia um tempinho que eu não falava com o Flávio. Eu chamei ele e tal. E aí, cara, como que tá indo e tal? Ele falou, não, tá indo bem, cara, é muito bom. Um cunhado meu já tem loja. E eu falei, pô, bacana, mas aí me conta um pouquinho mais. Tu lembra quanto tempo ele tinha já a loja? Que, por exemplo, você estava abrindo naquele momento zero, vamos dizer assim. Ele montou, acho que foi em outubro de 2020, eu comecei a falar com ele, tipo, comecinho de 2021, um pouco antes de montar a loja. Então, assim, vamos lá, 5 meses antes de você. Eu nem tinha ponto fechado, eu tava começando a pesquisar ponto. E aí, conversando com ele e tal, aí foi embora. Aí na hora que a gente chegou no ponto de falar assim, bom, aluguei o ponto, aí eu comecei a falar, pô, Flávio, e aí, quanto que você gastou, tal, né? Até porque eu tinha um dinheiro limitado, bem limitado. Eu vou contar um pouco mais pra frente a questão do investimento. E aí eu cheguei e falei com ele, falei, cara, eu gastei, sei lá, 150 mil reais. Eu falei, putz. E quando, nossa, gente, isso aqui é para tudo, assim. Às vezes você vê a experiência de uma outra pessoa que fica um pouco fora da realidade. Por exemplo, ele viu um amigo dele gastando mais de 100 mil e ele olhando às vezes falando assim, pô, mas eu tenho 30. Como é que eu vou fazer para abrir isso se o meu amigo abriu, não tá perfeito ainda e gastou 100? Então já deu um choque, né? Sim. Que eu lembro que isso aí foi uma coisa que impactou muito, gente. Que eu falei, não, Hércules, calma que dá para fazer com menos, entendeu? Fica tranquilo, entendeu? E ele ficou assim, não, então vamos lá aos pouquinhos. Tive um outro amigo que comprou uma loja pronta por bem mais de 150 mil. Nossa. E aí eu falei, bom, será que isso aí é pra mim, cara? E aí eu comecei a pensar, eu falei, bom, aí a parte do estudo também. Aí comecei, eu já era aluno do Rafa, na pandemia eu aproveitei o meu tempo, eu acabei ficando um período em casa, a empresa afastou, né, eu tava na área de vendas. E aí foi onde eu falei, não, dá pra montar. Eu ouvi a história de gente também que montou com até... R$1.000, exato, tem um monte no meu canal. Que começou, pelo menos. Eu falei, não, eu tenho um valor, não é 150 mil, não é 3 vezes 150 mil, mas eu tenho alguma coisa. Eu falei, aí eu comecei a conversar até com você, né? E eu falei, não, dá pé sim. E eu comecei a entender a parte do Flávio, o seguinte, talvez, não sei se ele vai assistir isso aqui, se ele tá assistindo, mas ele se baseou no cunhado dele. O cunhado dele tinha 6 lojas.
Então, o perfil de compra do cunhado dele já era muito maior. Então, Exato. por exemplo, assim, sei lá, gente, para vocês entenderem quem caiu de paraquedas aqui no vídeo. Uma loja de acessório para celular tem, por exemplo, 200 modelos de película. Um cara que já compra película para 6 lojas, ele compra, por exemplo, 50, 100 películas de cada um dos modelos. Ele compra muito. Então, o que acontece? Um dos amigos do Hércules pegou esse exemplo, trouxe para ele e falou assim, bom, se ele compra 100, eu preciso comprar pelo menos 10, né? Na verdade, foi mais. Até ele teve mais, a orientação, acho que o cunhado dele ajudou ele, falou, tipo, pelo que ele me falou na época, ele falou, não, tipo, eu comprei 25 películas de cada modelo. E muitos, nossa, deve estar até hoje na loja lá, né? No primeiro pedido que eu fui fazer pro Rafa, eu falei, não, eu não vou comprar 25 porque eu não tenho dinheiro, né? Eu falei, vou comprar 5. Aí mesmo assim o Rafa falou, não, você é doido? Vai comprar 5 não, foi muito engraçado. Ele falou, tem coisa que você nunca vai vender. Eu falei, não, sério, Rafa? Aí tipo, ele falou, não, pode baixar tudo isso aí. Baixa tudo, não tem nada a ver. E o bacana é que ele era meu fornecedor. É. E eu falei, cara, esse cara é louco. Não, porque não adianta, gente. Eu bato muito nessa tecla. Não adianta fazer. Eu posso. Assim, o cara é meu aluno. Eu posso induzi-lo a comprar mais comigo. Mas ao mesmo tempo eu posso fazer o quê? Ele comprar o certo. Ele comprando o certo, ele vai repetir essa compra. Sim. Então eu cheguei pra ele e falei, Hércules, compra 2 de cada, cara. O que você vender, você tá em São Paulo, é pertinho pra você pegar. Você vai lá e vai dobrar a quantidade. E assim você vai indo. Ou seja, o que um amigo dele comprou, por exemplo, 100 mil de produtos, o Hércules fez praticamente com o quê? Com 20 mil. Eu olhando hoje, eu acho que assim, o Flávio talvez, se ele tivesse comprado o curso do Rafa, uma orientação sincera... Ele comprou depois, ele entrou no ele curso comprou. depois. Eu falei tanto pra ele que ele comprou. comprou. Se ele tivesse tido essa orientação antes de montar a loja, talvez com o mesmo capital de uma loja, ele teria montado 2. Ele teria feito 2. Então, assim, eu montei a loja com bem menos do que ele. A gente vai chegar lá. Uhum. E me fala uma coisa. Agora, assim, tu teve a ideia, tu tinha alguns espelhos, né, de amigos em outras áreas e amigos dentro da área também, e tu não ficou com medo da concorrência, cara? Que eu lembro nitidamente de eu falando pra você assim, Hércules, o mundo dos acessórios para celulares não estão dando mais muito dinheiro. Não é aquele negócio que a pessoa abriu uma loja e fica rica. Eu lembro que eu falei nitidamente isso pra você. Sim. Falei assim, ó, é pé no chão, você vai ganhar grana? Vai. Você vai ganhar mais do que você ganha trabalhando pros outros? Vai. Mas é um pouco mais difícil porque o pão tá sendo dividido. O número de lojas está aumentando, Sim. né? E tu não ficou com medo, mesmo eu te falando isso? Cara, empreender gera medo, né? Não tem como você falar que você não tem medo. Mas se você for deixar parar pelo medo, você não faz nada. Empreender é isso, você vai assumir o risco e fazer mesmo com medo. A primeira coisa que eu analisei é o seguinte, eu falei, bom, existia muita loja. Aí eu comecei a ver quantas lojas que tinha na região, que eu comecei a pesquisar, bastante, sempre tinha bastante. O local que não tinha loja é porque não dava certo. É porque o local que não valeria a pena. Não tem público. E eu falei, bom, e eu comecei a entrar nas lojas e vi o atendimento. Atendimento muito ruim. Falei, bom, algumas lojas não se preocupam com a estética, muita bagunça. A pessoa parece que você vai entrar na loja, parece que você está pedindo um favor para a pessoa. E eu falei, não, uma coisa que eu já sabia, porque eu trabalhava na área de vendas, é que o atendimento é tudo. O vendedor, né? Muita gente, até uma pessoa que eu já assisti vários vídeos, eu gosto de estar estudando de vez em quando, é o Flávio Augusto. O vendedor é muito mistificado, né? O cara fala assim, a mãe tá procurando emprego pro filho. Fala assim, pode ser até vendedor. Cara, mas o empresário que ele não é vendedor, ele tá fora. Não vai pra cima. Então, assim, atendimento é tudo, você tá preocupado com o cliente, ter uma preocupação com o cliente, não em vender pro cliente. De resolver o problema dele. Então, não somente querer vender. Hoje, muitas pessoas veem os vendedores como quer empurrar o que você não precisa. E não é isso, cara. A loja, você tem que... Chega cliente hoje na minha loja. Hoje mesmo, teve uma situação, o cliente chegou, tava com um trincadinho, assim, bem na ponta do celular novinho. E ele queria trocar a frontal. Eu falei, cara, tá funcionando tudo normal? Ele tá. Eu falei assim, coloca uma película, vai disfarçar. Ah, legal. O Leandro conseguiu colocar os comentários aqui, gente. Olha aqui que bacana aqui, ó. Gente, ó, tá ali nos comentários ali o pessoal. O Rafael mandou R$10. O Matheus mandou mais 5 pra mim. O Matheus, grande Matheus. Já dá pra pagar a pizza, hein, Rafa? Já. Ó, a Débora falando aqui embaixo ali, ó. Rafael é o melhor fornecedor do mundo. Ele não quer só vender, ele pega a mão e ensina o caminho. Ó, exatamente ali, ó. Esse é o caminho. O Ronan da Alminas, quero agradecer a Alminas. A Alminas, gente, ela é uma patrocinadora aqui do nosso podcast, tá bom? Essa estrutura, quem me conhece já há um tempo, lembra que eu já fiz um podcast lá na minha loja. Não deu muito certo, eu não tinha todas as câmeras, precisa ter uma estrutura mais organizada. Então aqui a gente alugou um estúdio agora para fazer o podcast, entendeu? Então aqui nesse estúdio tem os outros podcasts que também fazem aqui, né? Então assim, tem um custo muito alto de estar aqui, né? Então tanto o Ronan da Alminas está ajudando a gente, o Casimiro da Belt tá aqui, ó.
Os beltzinhos estão aqui, daqui a pouquinho a gente fala até um pouquinho melhor deles. Desculpa estar fazendo esse merchan, mas faz parte do nosso processo aqui também, até para essas pessoas continuarem ajudando a gente e acreditando, né, no trabalho que a gente faz e também nesse novo trabalho, que uma coisa assim, quando eu chego pro Ronan e falo que eu vou divulgar acessório para celular, eu trago venda direta pro Ronan, então é interessante pro Ronan. Mas quando eu falo assim, olha, eu e o Hércules, a gente vai entrevistar um personal trainer daqui a pouco, entendeu? Então assim, é um pouco distante, mas é o cara que mesmo assim fala, Rafa, eu tô contigo onde você for, velho. Vambora, pode sim, pode contar comigo. Então eu quero muito agradecer eles. A MZ Lume também tá ajudando a gente aqui, que é uma empresa de brindes personalizados, né? Brindes corporativos. Eles fazem agendas, cadernos, coisas para dar de presente, assim, né? Por exemplo, sei lá, eles fazem muito pro Itaú, entendeu? A Vivo. Então é só produtos muito legais, assim, que o pessoal dá de presente, né? Pros funcionários, entendeu? Então, assim, eu aproveitei que o Ronan tá aqui, ó. Tá até ali na tela, gente, ó lá. Os patrocinadores, tá? Tem eu também de patrocinador, que eu também da lojinha da prática. Tem eu também, né? O Hércules também, que é da MCL, entendeu? E, na verdade, tem um você aqui ali, viu, gente? Por quê? Se você quiser ajudar a gente no nosso podcast, você pode, tá bom? Na descrição tem um link lá pra você entrar, você vai mandar mensagem diretamente pro Hércules, ele que alinha essas coisas. Então, você pode ajudar a gente aqui com valores acessíveis, entendeu? A gente tá querendo, né, Hércules, fazer o podcast tá certo. Então, a gente não tá assim, pô, vai dar dinheiro pra gente. Não, a gente tem que pagar o ambiente. Até tem mesmo. o Leandro ali fazendo a transição das telas, então tem um custo, tá? Então a gente quer pagar isso, né, Hércules? Sim, o intuito é passar o conhecimento pra galera e através disso também ajudar quem tá começando, né? Exatamente. Futuramente ter novos patrocinadores e acho que essa que é o objetivo. É o objetivo. E assim a gente consegue levar o podcast e levar conhecimento, né? Tanto é que o nome se chama, né? Podcast Crescimento. Levar crescimento aí pras pessoas, né? Então esse é o caminho, parei nesse minuto. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais. A gente tá aqui com a Keymaster também, talvez a nossa futura patrocinadora aqui. E daqui a pouco a gente fala um pouquinho de acessórios, né? Eu quero continuar essa linha da loja com Hércules, né? E aí, depois disso tudo, Hércules, surgiu a ideia de você falar assim, não, vou montar a loja e pronto, né? Mesmo sabendo da concorrência, mesmo sabendo dos teus amigos, do que o teu amigo gastou mais de 100 mil pra montar. Mesmo sabendo também o Rafa falou, porra, não monta, velho. Eu falei, não monta, gente. E daqui a pouco eu vou falar... Eu fui teimoso. Foi teimoso, porque na verdade, daqui a pouco eu vou chegar num momento que ele vai alugar, ele foi alugar uma galeria, gente, morta a galeria, sabe? Eu olhei e falei, não, Hércules, não faz isso, pelo amor de Deus, né? Que a galeria fechou lá. A galeria fechou, tá vendo? Eu juro que eu falei pro Hércules, não foi assim, eu falei pra ele um dia, eu falei, não foi por maldade que eu não queria que você abrisse, cara, que você tava indo abrir num lugar errado. Aí, graças a Deus, ele conseguiu achar um lugar sensacional. Tanto que eu fui lá quando ele tava abrindo, acho que terminando de instalar os móveis, né? Os móveis. E, gente, sensacional o lugar, um lugar muito bom, isso ajuda demais. A gente vai falar sobre a escolha de local também. Mas eu tenho às vezes uma preocupação que eu não quero só vender, é o que ele falou. Pô, ele tava mandando eu comprar menos. E é exatamente isso. Às vezes eu falo pra pessoa comprar menos, porque ela não precisa comprar aquilo tudo, ela vai comprar depois. E assim a gente vai indo, né? Mas aí, vamos lá. Antes da tua loja pronta, né? Depois que você comprou o curso comigo, tava falando já comigo, já tinha visto o teu amigo, qual foi a primeira dificuldade que você encontrou, entendeu? Que você olhou e falou, e agora? Eu preciso partir a loja, mas eu não sei onde eu coloco, não sei o que eu faço. Qual foi a tua primeira dificuldade? Cara, na verdade, de achar o ponto, né? Essa questão na dúvida, qual o local correto de eu montar. O ponto, né? Que bateu, né? O ponto. Aí tive algumas dificuldades na parte de contratar pessoas para fazer marcenaria, me deu uma dor de cabeça, organizar tudo mais. E um dos pontos que mais... você me perguntou antes da loja, né? Isso, assim, no momento que você falou assim, bom, eu vou abrir, já sei, tá tudo certo. Tô com o curso do Rafa, tô com o dinheiro, já tô tendo orientação e agora eu preciso abrir, beleza. Sim. O primeiro passo foi a escolha do ponto, né? Que esse você sentiu muita dificuldade. Tanto é que até assim, tu quase alugou numa galeria muito ruim, né? Eu fiquei escolhendo o ponto durante, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Que tu já vinha olhando o ponto desde antes de me conhecer até. E até que surgiu uma oportunidade, né? E eu montei... Apareceu um ponto, né? Eu tinha desistido já de abrir, eu ia meio que na sua ideia, que era montar um online. Uhum. Procurei ponto e não achei. Aí apareceu um ponto na frente de um amigo meu. Uhum. E aí foi difícil. Foi o primeiro momento de conflito, assim, que você falou, pô, agora ferrou, esse né? amigo meu, assim, não sei nem se ele vai assistir um dia, mas se ele assistir, graças a Deus nossa amizade continua. Mas ele vendia algumas coisas semelhantes a mim, não tudo. Uhum. Talvez película, capinha e manutenção ele não vendia. Mas ele vendia cabo, carregador, fone de ouvido, essas coisas ele vendia. E aí ele falou, pô, você vai montar na minha frente? Eu falei, velho, a oportunidade surgiu pra mim agora.
E na verdade ele, né, eu não conheço, eu sei onde é a loja dele, mas ele poderia numa dessa ter alugado a tua loja, quando ele viu. Quando ele viu aberta lá um espaço que era um espaço bem maior que o dele, mais um local bacana, ele poderia ter olhado e falado, quer saber de uma coisa? Vamos migrar, entendeu? Que é bem na frente, é do outro lado da rua, gente, aqui vocês não tem, né, a gente não tem aqui a foto. Eu acho que o ponto, assim, o empreendedor, ele tem que estar sempre ligado, porque... às vezes a oportunidade está na sua frente de mudar aquilo que não está legal para ampliar e às vezes você perde time. Você tem que estar sempre atento na sua região, se surgir um ponto melhor. Nunca ficar encostado ali esperando que as coisas aconteçam, né? Você tem que estar sempre ativo. Mas talvez não era para ele também, né? Sim. Ele acabou, até recente ele mudou de ponto, não por causa disso específico. Será que tu não, de repente, ele não falou, pô, não dá, agora com o Hércules ali, cara? Acho que não, mas... Enfim, eu acho que nem entra nisso aí. Teve alguns problemas até com o dono mesmo. Entendi. Do local. É bizarro onde que ele era alugado. Depois a gente conversou, fui entender melhor. O cara cobra luva de renovação. A luva altíssima. Cheio de regra. Ele não podia vender capinha, película e fazer manutenção porque tinha uma outra loja que já vendia isso, que era do cara. Então, cheio de regras. Então, quer dizer, ele alugava o espaço, só que não deixava o locatário ali vender as coisas que ele vendia na outra loja. No fim do contrato, ele cobrava luva de novo. Nossa, não tem sentido. Uma coisa é cobrar a luva, beleza, tem muita loja que cobra, mas não tem sentido a cada renovação do contrato cobrar a luva de novo. Aí ele acabou saindo. Acho que foi mais esse motivo mesmo. Mas, assim, são várias dificuldades nesse ponto. Acho que você achar o ponto. Aquele negócio também, o medo de você falar assim, bom, eu tenho X para investir. Por exemplo, uma dúvida que surgiu na época, eu faço um móvel planejado ou não faço um móvel planejado? E eu não tinha o dinheiro para fazer. Aí eu conversei um dia, eu fui almoçar com um amigo meu, que ele tem até distribuidora de peça e tudo mais. E aí ele falou, Hércules, quer um conselho? Você tem cartão de crédito? Falei, pô, tenho. Paga os móveis no cartão de crédito e faz uma loja bem feita. Vai fazer diferença. E aí eu fui e fiz, e ele tava certo. E ele tava certo. Não, porque a tua loja iluminou muito. Sim. Entendeu? Gente, pessoal que tá aí, que tem o Instagram do Hércules aqui na descrição, tá? Do vídeo. Entra lá, MCell, entendeu? Coloca direto no Instagram, você vai ver a loja dele. É uma loja que destaca muito, é uma das mais bonitas ali da rua, assim, vamos dizer assim, da quadra, né? Sim. Que eu também não olhei para outras quadras lá na frente. Hoje tem mais. Eu vou falar assim da quadra onde tá a loja dele, uma das mais bonitas ali, iluminada, que chama atenção. Então isso faz toda a diferença, né? Faz. A gente bate muito nessa tecla, assim, de mostrar para as pessoas, entendeu? A placa é o teu bom dia, é o teu oi pra pessoa. Eu falo que a minha divulgação, igual eu falei que eu vendi no primeiro dia R$500, eu acho que foi a loja. Qual que foi a divulgação que eu investi? Foi a loja bem feita. A loja bem feita, uma cor legal, que chamava atenção. Acho que essa foi a divulgação. Não precisei de fazer divulgação de cartão de início. Mas depois eu fiz no decorrer do tempo, mas acho que a loja bem montada, acho que isso aí é o principal cartão de visita. É aquele negócio, a primeira impressão é a que fica. Então, assim... Faz algo bem feito. Não tenho condição de fazer o melhor. Mas, cara, organiza, faz tudo... Né? Faz o melhor que você consegue fazer. Dentro do dinheiro que você tem. Porque se eu fosse fazer o que eu gostaria, meu dinheiro não dava. Então... Mas fez de uma forma consciente, legal, comprou bastante produto, conseguiu investir dentro do que você queria e é o que você falou. Você assumiu alguns riscos e fez alguma parcelinha no cartão e beleza, entendeu? A dica do Rafa, eu falo que quando você me falou para não comprar um monte de coisa, foi fundamental para fazer o móvel, por exemplo. Porque senão às vezes não teria dinheiro tanto suficiente. Que assim, eu brinquei com o Rafa que no início, né? Quando eu primeiro comecei a ver ele no YouTube, assisti uns vídeos, e aí antes de comprar o curso eu chamei ele. Aí ele tava me dando um monte de informação, falei, pô, mas o cara tá me dando um monte de informação. Ele não tinha comprado ainda o curso. E eu nem comprei o curso, velho. Aí eu falei, imagina quando eu comprar o curso. Cara, continua a mesma coisa. Só que assim, o curso em si me adiantou muita coisa, então valeu muito a pena. Se eu for ver o que eu economizei, eu falo assim, se o Rafa falasse assim hoje, estivesse começando lá atrás, o curso é R$5.000, eu economizei muito mais que R$5.000. Você economizou mais de 20 ou 30 mil. Porque quem tem loja aí hoje vai saber do que eu tô falando. Tem coisa que você comprou na época que você montou a loja, que tá aí na sua loja até hoje. Que você não vendeu. Vender, talvez nunca. Essa é a verdade. Entendeu? Então, acho que isso aí é... E não foi nem só a questão do curso. Foi uma época que eu tava com muita na capinha. Então, o Hércules comprou capinha minha barata, assim, de coisa de R$1. Isso aí nem fala. Acho que foi eu fiz um kit pro Hércules, gente. Acho que foi 40 centavos ou 50 centavos. 37 centavos. 37 centavos. 37 centavos, eu lembro até hoje. E foi umas caixonas que ele falou, meu Deus, entendeu? Acabou não coube nem no carro direito, velho. E
aí, assim, eu comprei uma parte dessas capinhas de novo, porque aí depois eu fiz minha parceria com a Alminas, com o Ronan, e aí teve uma época que o Ronan tava precisando de muita capa, porque a gente vendeu acho que 200, 300 kits numa live, e aí eu falei, Hércules, tu tem um pouquinho de capinha? Aí ele, eu tenho, então beleza, então, velho, o que eu vou pegar, manda, porque o Ronan tá precisando de capa de qualquer jeito. Então foi um negócio surreal, assim, gente, entendeu? E eu sempre que eu posso, eu ajudo, entendeu? Já dei produtos pras pessoas, já ajudei, assim, com dinheiro quando eu podia, entendeu? Sabe, que eu tá sobrando um pouquinho, e a gente vai tentando fazer o que a gente pode. Quando a gente vê que a pessoa tem vontade, quando a gente vê que a pessoa tem aquela garra de ir pra cima, igual eu fui contra. A galeria que ele tava me mostrando lá na primeira vez que ele mostrou, eu falei, Hércules, eu acho que você não tem que abrir. Ele, não é, eu vou pra cima, Rafa, eu não sei o quê. Eu falei, cara, esse cara tem vontade, é um cara forte. Então, assim, tudo que você vê uma pessoa com garra, você vai ajudando. É aquele negócio, tu pisa e Deus coloca o chão, cara. E vai vindo, né? Eu acho sobre você me falar em não montar loja, eu acho que todo mundo tem que fazer um filtro, né? Eu falo que quando eu fui montar a loja, eu peguei um pouquinho de cada pessoa, né? Eu ouvi o meu amigo que estava há 10 anos no ramo, que ele tem distribuidora e loja do varejo. Eu ouvi o Flávio, eu ouvi o Rafa. Eu ia em outros canais e via. E eu fui filtrando o que serve pra mim e o que não serve pra mim. Então, quando ele falou, não monta, talvez eu entendi o Rafa o quê? Ele não me conhecia direito, ele não sabia o que eu ia fazer, se eu ia me dedicar realmente. E quando você tem um sonho, uma vontade, cara, vai pra cima, não fica ouvindo o que os outros vão falar. Filtra, claro que você pega coisas boas, mas se você acredita naquilo, cara, faz dar certo, né? Você não tem certeza de nada nessa vida. Eu não tinha certeza se a loja ia dar certo. Eu montei, assim, na cara e a coragem, falei, não, eu vou fazer dar certo. Mas hoje tu tem consciência que você é um cara que você já tinha um conhecimento prévio, entendeu? Que de outros, vamos dizer assim, de outros skills teu, até mesmo de marketing, de bom senso, que às vezes as pessoas não têm, entendeu? E que isso tudo também, o teu próprio conhecimento te ajudou demais nessa trajetória, né? O que você viu em outras empresas grandes, entendeu? Porque o que acontece às vezes, eu vejo muitas pessoas assim, o cara tem 17 anos às vezes, tá querendo abrir uma loja e tem R$2.000 e quer abrir uma loja física. Esse cara não vai dar certo. Vai ter problema, né? Eu acho que assim, o principal, gente, nem todo mundo teve a mesma oportunidade de ter experiência. Às vezes uma pessoa tá numa cidade mais do interior, que ele não tem grandes empresas para ele trabalhar. Mas o princípio hoje com a internet, você tem acesso a tudo. Você consegue ver quantos podcasts existem hoje com empresários, quantos podcasts, quantos conteúdos, canais de YouTube que você pode aprender. E eu sempre fui assim, tem hora que eu fico até 1, 2 horas da manhã vindo, canal no YouTube, vendo conteúdo, porque você aprende bastante, é de graça. Exatamente. Então, as pessoas elas têm que aprender antes. Às vezes não é o seu momento de montar. Eu já quebrei a cara em outras coisas já, então eu já vim de algumas coisas que não deram certo. Mas você tira lições. E isso te trouxe experiência para agora ter esse momento que deu certo, né? O principal é que você falou, você não teve medo da concorrência? Cara, eu já quebrei lá antes, então assim, eu tive medo, já era, passou o medo, vamos seguir em frente e vamos fazer dar certo. E pensando assim, nessa cronologia, né, que a gente falou um pouquinho de antes da loja estar pronta, e com a loja hoje pronta, já alguns meses de loja, daqui a pouquinho fazendo aniversário, qual o seu principal problema, assim, que você enxerga, assim, sei lá, os clientes, funcionários... Só um problema? Não, o principal, depois a gente até puxa outros, assim, né? O Rafa falou pra caramba disso. Pior que eu falei, cara. A gente conversou, ele sempre fala, não, isso aqui, cara, isso aqui vai ser não sei o quê. O que é, Rafa? Funcionário, cara. Tá difícil, né, cara? Vai ser difícil. Aí eu falei, não, Rafa, tranquilo, pô. Eu gosto de lidar com pessoas, já tive até uma equipezinha legal aí no trabalho que eu fiz. É tranquilo, cara, tranquilo. Pra mim isso aí vai ser de boa. E aí até eu ir contratar. Cara, é bizarro. As pessoas não querem trabalhar. Não querem trabalhar. Elas querem emprego, mas elas não querem trabalhar. Exato. Hoje, se você, sei lá quantos milhões de desempregados tem, mas tem mais de 13, 14 milhões, tem emprego, Não tem pessoas querendo trabalhar. As pessoas elas querem exigir muito, aí elas entram e não fazem nada. Elas ficam o dia inteiro no WhatsApp, elas não trabalham como deveria fazer, você tem que ficar mandando. E as pessoas querem um milagre. E aquele negócio, às vezes a pessoa acha pouco que você paga. Cara, pra quem paga parece que pra quem recebe é pouco, mas pra quem paga é muito. Porque às vezes a conta não tá fechando. Por quê? Mas não é porque é muito porque o valor. Porque o cara não traz resultado. Se ele trouxer resultado, eu falei assim, cara, se eu tiver um cara que trabalha comigo, que ele faz tudo que eu preciso e me traz resultado, eu vou pagar 2.000 pra ele, 3.000, mas ele tem que trazer resultado. É o que eu falo, hoje graças a Deus tem um funcionário muito bom. Se um dia ele me assistiu, o Vitor,
E mas passou um monte, né, cara? passou vários. Gente que... a pessoa ela não ia no primeiro dia de trabalho. É brincadeira. Eu ligava pro Rafa, pô, Rafa, não acredito, cara. Gente, eu falava pra ele, eu falava assim, Hércules, veja bem, cara, você vai ver, quando você tiver com a loja pronta, você vai ter muito problema com o funcionário. Porque funcionário é assim, gente, eu sei que tem prós e contras, tem funcionário bom, mas, por exemplo, funcionário, às vezes, você pede pra ele ligar a luz, entendeu? Ele liga porque ele foi contratado pra ligar a luz. Mas se você contratou ele pra ligar a luz e você lembrou que de vez em quando ele tem que desligar a luz, ele não vai desligar a luz, sabe? E é capaz de processar ainda, né? Sim. Aí isso assim, lembrando você não alguns mandou casos... Não, você não, isso é acúmulo de funções e não sei o quê, e a justiça tá sempre em prol do funcionário. Então é muito complicado, tem que tomar muito cuidado. O Hércules, outro dia, a menina, na entrevista, queria processar ele. Na entrevista, gente. Na entrevista. Foi pelo celular, né? Era uma pré-entrevista, né? Assim, como que eu fiz, né? Eu abri a vaga... E teve muitas pessoas inscritas, muitas mesmo. Eu falei, cara, não dá pra você falar com todo mundo. A gente não tem um RH, né? Eu falei, cara, fiz uma mensagem padrão, mandei pra geral. Falei assim, faz um vídeo se apresentando. Só isso. Aí a menina falou assim, não, eu não aceito fazer o vídeo porque eu sou modelo, que eu não sei o que e blá blá blá. Eu não vou nem falar da menina, gente. Eu não vou falar da menina. Modelo, não vou falar, sabe? Dia eu não pode mostrar. Não tem porquê. E aí eu falei, pô, tudo bem, você não quer fazer o vídeo, não faz, mas pra candidato à vaga tem que fazer o vídeo, então simplesmente você não se candidata, tudo certo. E ela falou que ia me processar, que isso é um absurdo, que eu não posso exigir isso e não sei o que. Eu falei, putz, e você vê aonde vai, né? Até mesmo na contratação, entendeu? A menina já tá toda cheia de coisa, porque assim, gente, eu sei que ela não entrou e já quer processar. Ela já quer processar antes, imagina depois, entendeu? Sabe? Imagina se essa menina um dia varrer o chão, e depois ela vai tirar a foto e vai falar, ó, tá vendo? Acúmulo de funções e eu sou modelo, né? E eu sou modelo, eu não sou faxineira da loja do Hércules. Então é muito complicado, gente, porque o mundo tá difícil, a gente precisa de pessoas para contratar, sabe? Tá faltando. Essa semana eu tava lá em Minas, lá com o Ronan, a gente tentando contratar um designer. Os caras querem ganhar 10 mil e a entrega assim, não, mas eu só posso fazer tanto por mês. Não, mas tu quer 10 mil para fazer isso, cara? Isso aí a conta não fecha. Sim. Entendeu? Veja bem, você pode ganhar 10 mil, mas tu tem que ter uma produção para você ganhar 10 mil. Eu acho que o que manda em tudo é o resultado que a pessoa vai produzir. Exatamente. Se ela produzir... Eu falo assim, se eu tiver um funcionário que ele dobra meu faturamento... Eu pago, sei lá, 4 mil pra ele. Numa boa. Mês, numa boa. É isso que os funcionários não entendem. Eles não têm essa percepção de que ele, dando um resultado, ele consegue ter o... Mas, tanto na contratação, algumas pessoas, elas ainda vêm reconfirmar. Mas tem o fixo, né? Ela prefere ter o fixo do que ela saber. Eu falo assim, não tem o fixo, mas se você vender X, eu te pago 2, 3 mil. Ela prefere ter o fixo lá do salário mínimo. Então, infelizmente, as pessoas, elas querem uma segurança que não existe, né? Elas querem o quê? É o que você falou, elas querem emprego, não querem trabalho. E até mesmo para dar uma luz assim para as pessoas, o que acontece? Por que ele pediu para gravar um vídeo, gente? Porque muito das lojas de acessórios, hoje em dia, é muito normal no marketing digital, a gente tem que fazer vídeo, tem que mostrar o produto, tem que pegar aqui, olha, isso aqui é a caixinha de som, assim, 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 assado, mostrar. Então, tem essa necessidade dessa divulgação, né, Hércules? Não é só ficar na frente do balcão esperando o cliente chegar. Você tem que ter uma organização também de divulgação hoje em dia nas redes sociais, porque é aquilo que a gente falou, é um monte de loja vendendo os mesmos produtos. Então, você tem que se destacar. Então, hoje, naturalmente, uma vendedora, eu não estou falando só do mundo de acessórios para celular, não. Se você estiver trabalhando numa loja de roupa ou em qualquer outro segmento, você vai ter que ter uma interação, às vezes, com a rede social, gravar vídeo com o pessoal, fazer dancinha. Esse é o mundo hoje em dia, entendeu, gente? Engenheiro, hoje em dia, está fazendo dancinha pro TikTok, tá? Então, faz parte desse processo. O mundo está um pouco mais descolado. Então, assim... a pessoa tem que entender que isso faz parte. Aí quando o Hércules pede para gravar um vídeo, é para saber se a menina tem já uma desenvoltura, para saber se ela já, né, vai conseguir falar de frente para a câmera, que não é fácil ficar olhando para a câmera assim e ter essa desenvoltura, ou então falar naturalmente. Então a pessoa, pelo menos, tem que ter algo assim, né, Hércules? Não precisa ser totalmente crua, né? Eu mesmo para falar na câmera aqui hoje, pô, dá um nervoso, né? Mas você tem que se desafiar. Se a pessoa tiver minimamente de vontade de fazer, já é alguma coisa. Talvez a pessoa não seja a melhor pessoa que vai aparecer na câmera, mas ela fica boa com o tempo. Mas ela tem que ter vontade. Mas se a galera não tem o mínimo de vontade de fazer um vídeo, que é falando sobre ela, não é falando sobre... Só falar quem eu sou, onde eu moro. Então, se ela não tem essa vontade, eu falo, pô, você acha que ela vai fazer vídeo de produto? Não vai. Não vai. Ainda mais depois de contratada, registrada, falar, meu fixo tá aqui, tô garantido, tá tudo certo. Então, por isso que eu, assim, acho que eu já... Nessa questão de fazer vídeo, eu eliminei, tipo, de 100, 150 pessoas que se inscreveram na vaga, eu eliminei, sei lá, tipo, sobrou 15, se tiver sobrado. Acho que não sobrou 15. E aí que tu deu continuidade e aí escolheu. Exato. E aí o Vitor foi um deles, O Vitor foi ele fez o vídeo, ele editou o vídeo. Olha, tá vendo? Ele fez todo assim, ele é tímido. Hoje eu brigo pra ele, mesmo ele fazendo tudo isso, ele não aparece. Vitor,
É pra você começar a aparecer no Instagram. Não, e é muito engraçado isso aí, porque eu falo, outro dia eu até dei um conselho para ele, que você falou assim, Hércules, é bom você começar a tentar pagar um pouquinho mais, para tentar umas pessoas mais, com, assim, não só com mais vontade, mas com mais conhecimento, que entende um pouco de rede social, né? Enfim, né? E aí é engraçado que a gente estava falando do Joselmo, né? Joselmo é o dono da Ponto Fom. Eu falei para Hércules, Hércules, o Joselmo, ele tem que praticamente contratar, assim, uma sósia da Anitta, sabe? Porque tem que dançar, tem que cantar no karaokê, tem que fazer rede social, tem que fazer tudo, entendeu? A menina faz tudo na loja do Joselmo. Eu falei pro Joselmo, tu não tem como pagar menos de R$2.000 pra menina aí, não. Porque ela tá fazendo de tudo na loja, então tem que, né? E faz feliz, né? E é literalmente, praticamente a Anitta, menina. Outro dia ela tava dançando com o karaokê, sabe assim, rebolando. Eu falei, caramba, velho, a menina entrou no clima mesmo, sabe? Se ela quiser vir pra São Paulo, ó, José. Olha, ó, já tá pegando a vendedora, ó. Olha aqui, a Fernanda falando também aqui, ó, funcionário é problema mesmo, funcionário recebe de acordo com a produção dele, não por tempo trabalhado. Casimiro falando da Belt. Gente, eu queria estar um pouquinho aqui com os comentários aqui, gente, que é muito comentário aqui, tá me mandando. E eu tô aqui na entrevista, então vamos seguindo, no final eu peço pro Leandro colocar ali, a gente tenta responder um pouco, né? Mas vamos seguir, que senão a gente daqui a pouquinho não acaba, né? E antes da loja, Hércules, você trabalhava com o que, assim? Tu já falou mais ou menos, mas só para dar uma ideia de no que você trabalhava e mais ou menos quanto você ganhava, tá, entendeu? Eu vou tentar dar um resumo, pegar um pouquinho do início, só para vocês entenderem. Eu comecei a trabalhar com 17 anos, como menor aprendiz, no Banco Volkswagen. Grande empresa do grupo Volkswagen, eu não era na área de montadora, mas era na área financeira. Passei lá um período e eu sempre tive na minha cabeça, né, eu fazer o melhor. Então, assim, eu fui um dos primeiros aprendizes a ser efetivado lá. Deu tudo certo, fiquei lá 7 anos. Só que chegou num ponto que eu falei, bom, isso aqui não é pra mim mais. E aí acabou que ia ter um corte. Eu aproveitei esse corte e eu comecei a dar uns motivos pra sair. E o pessoal conseguiu me mandar embora, graças a Deus. Não tive que pedir as contas. E saí. Desde então, comecei a trabalhar por conta, vendendo carro. Só que não é fácil, eu tinha pouca idade, pouca experiência. E fiz muita merda. Sempre. Fiz muita merda. E aí, beleza, continuei, não deu certo. Trabalhei também com marketing multinível, foi uma passagem rápida. E depois eu falei, bom, não estava ganhando o suficiente, eu preciso de voltar para o mercado. E é muito difícil quando você sai do empreendedorismo, você já estava acostumado a ter uma liberdade, por mais que você tenha que ter um compromisso, você tem uma liberdade de você fazer o seu tempo, o seu horário. Você fala, bom, vou ter que voltar a trabalhar para os outros. É muito difícil. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Bater cartão e ficar se preocupando, o chefe querendo dar reuniãozinha, dar lição de moral. O ponto eu falei assim, eu preciso ter um salário bom, eu preciso de arrumar algo que dê dinheiro. Apesar de nunca ter trabalhado com isso, eu falei, bom, eu vi que vendas dependia de mim. Eu falei, não, eu quero algo que dependa de mim, que eu não tenha salário fixo. Foi onde eu falei, vou virar vendedor. Juntou o que eu gostava e já fazia, que era vender carro, fui vender carro. Trabalhei 2 anos e 2 meses numa concessionária da Mitsubishi. E fiquei lá, sou grato à empresa pra caramba, aprendi bastante lá a parte de vendas, que hoje muita coisa que eu aprendi lá eu aplico na minha loja. E o que possibilitou também eu juntar um dinheiro pra... Na época que eu entrei lá, eu tava tipo assim, quebrado de dívida, tinha cartão estourado, nem carro eu tinha. Eu tava quebrado total. Eu tinha dívida e não tinha nada. E aí então, foi lá, a empresa te possibilitou. Esses 2 anos foi muito bom, porque eu consegui zerar minhas dívidas, consegui comprar carro, consegui reconstruir o que eu tinha perdido, por falta de cabeça lá atrás. E média, tu ganhava quanto? Só pra gente ter uma noção, entendeu? Só pro pessoal entender que, tipo, tu não era o cara que ganhava R$1.000 e foi apostar, né? Vamos lá. Média, né? Não é pra... Vou falar o antes e o depois, até pra falar dessa questão do variável, né? Que as pessoas querem um fixo. Na Volks, eu saí ganhando de lá 4.500. Agora, na concessionária, oscila. Não tem... O meu salário fixo era R$1.700. Eu sou muito aberto, falo tranquilamente quanto que eu ganhava. E aí, pô, R$1.700, muita gente fala, pela responsabilidade, eu não vou trabalhar pra ganhar R$1.700, vendendo carro caro e tudo mais. Mas você ganhava um variável de acordo com... O meu variável eu tirava em média, falar na média do ano, 8, 9 mil reais. Entendi. Então, quer dizer, você tinha um salário muito bom e mesmo assim você ainda foi... O ponto que eu quero falar sobre essa questão do variável. Na Volks eu ganhava 4,5. Era uma empresa bem maior do que a concessionária que eu trabalhava. Só que com vendas, ele te possibilita ganhar muito mais. Eu ganhava quase o dobro. Teve mês eu bater salário lá, tipo, de 14 mil reais. A gente tem um dia... gente, que tá muito em cima aqui o horário e tudo, então eu tenho mais algumas perguntas pra fazer. A gente vai ter que acelerar até um pouco, mas assim, isso é muito interessante, porque ele contou pra mim umas coisinhas que ele fazia na concessionária pra pegar carro antes dos outros. Então é muito legal. A gente tem que puxar até um dia essa conversa de estratégias que ele usava pra conseguir mais carros dentro, né? Porque tem outros vendedores que tinham uma competição, né? Então é muito bacana, gente. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que a gente vai combinar um dia
para falar dessas pautas de carro e tudo, né? E seguindo essa linha de dinheiro, o pessoal já entendeu mais ou menos que você tinha um salário bom. Efetivamente, quanto você gastou de dinheiro para abrir a loja? Por exemplo, gastei X e quanto você se endividou no cartão, por exemplo, entendeu? Então, assim, para dar um total. Só a dívida do cartão que é para falar? Não, fala a tua, o que você gastou de dinheiro, assim, então gastei tanto e mais o cartão eu comprei parcelado X. Gente, assim, o máximo mais rápido que você puder. Eu gastei na loja 80 mil aproximado, 80 tá? Claro mil. que não cravado. Quanto eu tinha para começar? 0. Como assim? 0. Eu tinha 0. Eu peguei um empréstimo para montar a loja, o empréstimo não deu. E ainda passei os móveis no cartão. Então tudo eu gastei uns 80 mil reais. 80 Peguei empréstimo assim, 100% da minha loja foi feita com empréstimo. Aí com o Rafa, acho que ele me desmotivou mais ainda, porque ele falou, meu, você é louco? Vai montar uma loja sem dinheiro nenhum. Eu lembro que tu tinha pegado, acho que um empréstimo com teu pai, ia meter um pouco no cartão. Eu falei, na verdade não, nada. Meu pai ele pegou empréstimo, que era pra ele fazer uma outra coisa lá. E aí eu falei, pô pai, não quer pegar mais tanto aí pra mim não? Eu te pago por mês. Ele falou, tá bom. E foi no embalo. E foi embora. Então deu 80 mil e tudo praticamente... Isso. Pra falar que eu não tinha nada, eu falei, bom, se der merda... Não, você tava trabalhando ainda também, então algum pouquinho ainda você tava ganhando, né? Se der merda, eu tinha meu carro pago. Aí eu falei, bom, eu tinha uma segurança. Não recomendo, se você não tiver nada assim. Eu peguei o empréstimo mediante assim, se der merda, eu vendo o carro. Entendi. Construa alguma coisa, né? Não vai pegar o empréstimo, vou montar uma loja. Tem alguma coisa pra emergência. O carro, querendo ou não, tem a seguro do carro também, né? Sim. O carro é uma emergência, você consegue fazer dinheiro. Não, tem você pode até coisa. Financiar o carro de novo. Exato. E continuar com o carro e usar, por exemplo, acho que depois eu vou refinanciar o carro e montar outra loja. Exatamente. Ainda tô pensando nisso aí. Isso era uma coisa interessante, né? Agora também tu consegue juntar um pouco mais de dinheiro também com a loja. Já fica mais chato. Hoje, teoricamente, tu já pagou a loja. Se eu for ver de lucro, sim. Sim, de lucro, já paguei. Tem coisa que ainda tá no cartão porque não deu nem às vezes. Porque a loja ela tem que pagar a loja e pagar o custo de vida do Hércules, porque eu saí do emprego. Eu comecei lá na loja, a minha esposa ficava na loja, a gente contratou mais 2 pessoas. E aí, depois de uns 4 meses, eu saí do meu emprego. Então foi esse momento, até assim, esse momento que você saiu depois de 4 meses, foi o momento que virou a chave na tua cabeça e falou assim, bom, agora eu vou tocar minha loja mesmo, agora eu vou seguir 100% ali, não vou ficar meio que se dividindo, né? Que eu lembro que eu mandava mercadoria pra você na concessionária até, né? Sim. Cara, na verdade foi um acontecimento que fez, porque assim, dá muito medo de você sair do seu emprego que tá dando certo pra você montar uma loja. Primeiro assim, graças a Deus eu tinha minha esposa pra ajudar, né? Beijo, amor. Tá? Ela ajuda bastante. Então, assim, o que fez eu sair, assim, tomar coragem, porque eu fiquei ensaiando, comentei com o meu chefe um pouco antes de sair, foi quando abriu, eu soube que estava abrindo mais 2 lojas na mesma avenida, e lojas de pessoas que tinham muito mais dinheiro do que eu falei, bom, eu preciso de estar na loja, porque senão eu vou ser engolido. E foi onde eu tomei a decisão e virou a chave, não, eu vou fazer dar certo. E aí tu falou, agora na verdade antigamente você tinha uma segurança. Quando você pisou na tua loja 100%, você falou assim, agora 100% depende de mim. Não tem como dar errado. Exatamente, não pode dar errado, né? Exatamente, né? Não pode, né? E então, na verdade, o teu retorno que você teve da loja, vamos dizer assim, do que você investiu, foi basicamente o quê? Vamos lá, 7 meses, será? Uns 8 meses, mais ou menos. Assim, de lucro, né? De lucro, sim. De lucro que você teve. Claro que ainda tem coisa parcelada ainda. Sim, porque eu saí do emprego, querendo ou não, eu tinha uma renda boa e a loja começou a sustentar a loja e o Hércules. O Hércules e família, né? Então é algo que, assim, não paguei a loja ainda, porque tem muita parcela ainda para pagar. Mas, cara, tá pagando. Graças a Deus a loja desde o início sempre sobrou dinheiro. Nunca teve um mês que fechou próximo do vermelho. Entendi. Sempre altamente positivo, né? Mas toda hora eu tô pensando o que eu vou fazer para que amanhã possa faturar mais. E assim, tudo dá certo? Não. Então assim, a gente tem que começar... Toda hora eu falo, tem dia que eu não durmo pensando, o que eu vou fazer amanhã? Não, e direto, gente, sei que vocês não vai. Às vezes a gente 2 horas da manhã tá falando. Exato. Rafa, olha aqui, ó, o cara O que você acha disso aqui? Da empresa de marketing mandou pra mim a landing page, beleza, deixa eu ver, aí mete o pau na landing page. Então assim, tipo, direto, não para nunca, entendeu? A nossa cabeça, a cabeça acho que de todo empresário, antigamente tu dormia melhor, se for colocar assim, né, na balança, né? Como vendedor, não, porque eu falo que o vendedor hoje, se ele sentar lá na cadeira e não se preocupar, cara, ele não ganha dinheiro. Não ganha dinheiro. O bacana, eu ouvi isso aí no meu primeiro dia de como vendedor na concessionária. Um gerente falou assim, cara, cada baia dessa aqui é um CNPJ. Então, assim, faz sentido. Eu preciso de trabalhar bastante, porque eu posso ganhar os 1.700 ou eu posso ganhar 15 mil. Depende a escolha é minha. Mesma coisa quando você monta a loja. Você pode ser a loja que fatura
3 mil e tá tudo certo, você pode ser a loja que fatura 20, 30. Tem gente aí, eu acho que hoje no grupo faturando mais de 100 mil reais. Mais de 100. Então, assim, qual que é a minha meta? Faturar mais de 100 mil reais. Mas leva tempo, gente. Não é do dia pra noite. Tempo e trabalho, né? Exato. Talvez quem tá faturando 100, se ele não já tá nesse ramo já há um tempo, ele já tem bagagem de outro lugar. Então, eu sempre acho que... Já veio de algo... Não mede o seu negócio com a régua dos outros. Eu acho que isso aí é uma coisa que eu ouvi também. Não dá pra eu querer me basear no meu amigo que já tá há 10 anos. Sim, até porque são regiões diferentes, estados diferentes, custos diferentes. Tem um monte de coisa envolvida aí que vai muito além só da vontade da pessoa, né? E hoje, com a tua loja funcionando assim, qual o principal problema que você enxerga, assim? Sei lá, cliente, o que você... vê aí de dificuldade que você encontra hoje na loja? Cara, eu acho que a concorrência é um problema porque a maioria joga o quê? Preço. Então, assim, o cliente ele vem chorando. Mas você tem que ter você tem que ter o preço justo, que é o primeiro lugar. E em segundo, você fazer o seu melhor. O atendimento faz diferença. As pessoas estão cansadas de atendimento de qualquer jeito. Você chega hoje, não vou falar em loja de celular, mas vou falar em qualquer ramo. Você chega num estabelecimento, parece que você está pedindo um favor. O que você tem que fazer? Atender com excelência. Você tem que tentar fazer o seu melhor. Fazer com que a pessoa não sinta ali que ela só quer vender para ela. Mas que ela se sinta num ambiente gostoso. Que ela sinta vontade que as pessoas vão trazer soluções para o problema dela. Sim. E não vender produto a todo custo. Não, na verdade, assim, hoje em dia, se a gente colocar na balança, a pessoa que está fazendo o básico... esse básico está se destacando, porque está muito ruim. Eu fui esses dias comprar uma cama com minha mãe está se mudando, eu fui comprar uma cama com ela lá. A vendedora estava sentada no chão, numa parte assim, fora da câmera da loja, sabe assim? Então ela estava encostada no chão no WhatsApp, entendeu? Aí eu virei pra minha mãe e falei, tá vendo aí como é que é? Ela né, tá sentada no chão, minha mãe toda nervosinha, né? Aí eu falei, moça, você pode me ajudar? A gente já sabe o que a gente quer, viu? Não quero te atrapalhar, não. Ela, não, fica tranquila. Aí ela saiu toda regulativa pra resolver o problema, né? Mas assim, tava sentada no chão, no WhatsApp, num lugar onde a câmera não tava pegando. Então é muito complicado, tá difícil hoje. Sim. E tu tá tendo problema com clientes, tipo assim, outro dia tu me contou de clientes aproveitadores, tem uns negócios assim, né, cara? Sempre tem um cara espertão, né, que ele, por exemplo, manutenção, quem faz manutenção. O cliente vai, deixa o celular cair no chão, ele chega lá e fala assim, não, mas troquei a tela com você aqui semana passada, deu uma quedinha no chão e quebrou. Deu uma quedinha no chão. Poxa, mas é lógico, você comprou um celular novo lá, se ele cair, dependendo de uma quedinha só, ele quebra. Não tem sentido, né? Só que você tem que ter um jogo de cintura, você não pode mandar o cara a merda, mas você tem que tentar, tipo, mostrar que não, ele tá errado, mas de uma forma correta, de repente dar um desconto na próxima tela, mas não também abrir as pernas, que senão a galera abusa. Abusa, né? Exato. Aí vira a casa da mãe Joana, faz o que quer e não é assim, né? Você tem que estabelecer regras, mas o que eu faço é tentar o quê? Sair daquele problema o mais rápido possível e de preferência, às vezes, até uma aula sua no curso, assim, às vezes você tem que demitir os clientes. Demitir o cliente. É o tipo de cliente que ele vai dar problema, vai te roubar a sua energia. E, cara, aquele cara ele não vai comprar muito mais mesmo, entendeu? Não. Então, assim, gasta energia com bons clientes. Com a galera que, tipo, gosta do seu atendimento, aí você faz o melhor. Tipo, fideliza aquela galera. Acho que senão, chega 8 horas da manhã, tu pega um cliente ali que vem, praticamente ele brigou com a esposa, não sei, ele acaba com o seu dia. Ele acaba com o seu dia. Aí você deixa de atender várias outras pessoas que seriam ótimos clientes às vezes, entendeu? Clientes potenciais que às vezes durariam 5 anos contigo. Eu tenho um cliente de 8 anos, entendeu? Então, assim, às vezes você atenderia mal esse cara por causa de alguém que estava de mal com a vida. Ela estava descontando em cima de você um problema que ela está na vida dela. Às vezes de falta de dinheiro ou de doença, enfim, né? Qualquer outro problema, né? Já aconteceu de eu chegar e levar prejuízo só pro cliente ir embora. Eu falei assim, cara, toma seu dinheiro, desculpa, eu realmente não vou conseguir atender suas exigências. Toma seu dinheiro, acho que melhor você procurar um outro estabelecimento. Porque aquele cara não vai me trazer mais dor de cabeça, então eu prefiro sair do problema. E vai pro concorrente e pronto. Tá tudo certo. E te dá aquela paz, né? Sim. Que tem gente que você não consegue agradar. Nem Jesus agradou a todos. Né? Imagina os clientes, né? E aí, gente, deixa eu... Ele tá falando aqui, tem quanto tempo ainda aí? Tá tranquilo? Tá. Então tá tranquilo. Que aí eu tinha mais algumas perguntas aqui. Dá pra colocar, Leandro, só o chatzinho? Por favor, pai. Gente, se alguém tiver alguma pergunta por Hércules, pode aproveitar. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu tenho algumas perguntas que é sobre ele, né? Até pra fechar aqui uma estrutura de entrevista, tá bom, gente? Mas eu queria ver com vocês, assim,
Tem alguma coisa que vocês querem saber do Hércules? A gente vai estar olhando aqui agora. O Marcel aqui, ó, meu amigo de infância, Valeu, Marcel. Mandou vintão. Marcel, obrigado, meu amigo. Tamo junto sempre. Marcel também empreendedor, hoje PJ também, sabe? Trabalha com vendas, mas na área de panificação, essas coisas, né? Sim. Muito legal. Um cara que fatura demais aí, entendeu? Já teve loja de suplemento, muito bacana. Marcel é um cara legal. Olha aí, ó. Cadê? Vamos lá. O Casimiro tá ali, ó. Tem que ser tudo de acordo... Aqui, ó. Eu não tô conseguindo chegar ali. Pior que eu pedi pro Leandro colocar ali, Leandro. Pode colocar, eu vou ver no celular mesmo, pai. Que eu não tô conseguindo ali, Cadê? Ó, a Michelle falando, fim do podcast vai ter dancinha, então, entendeu? Não vai ter dancinha. A Michelle não faz isso com a gente, não, entendeu? Ela não quer aparecer no Instagram lá da loja. Não. Cadê ela? Se ela fizer dancinha na loja, aí vai, né? Se ela talvez resolver participar do próximo podcast, né? Ela podia ter vindo, né? Por que ela nem veio? Apesar que deixou ela em casa, é verdade. Eu vou ser papai, é mais um motivo pra loja faturar mais. Gente, olha que legal aí. Tem quantos meses já? 3, 4? 6 meses. 6 meses ela já? Fala que tem umas semanas, eu não entendo muito desse negócio, mas acho que é 6 meses. Eles contam em semanas, já é estranho. Eu conto em mês nessas coisas, né? Ó, o Vieiras aqui, Cel, tá falando, boa, irmão, Hércules me incentivou quando trabalhávamos juntos e hoje tô engatinhando na área. Show de bola. Esse aqui é teu amigo, hein? Sim, Vieiras, Cel. O Rafa aqui, ó, tamo junto. Gente, o Rafa Gaspar aí que tá aí no bate-papo aí, tá abrindo uma loja linda. Se vocês tivessem, eu não tenho como colocar aqui, mas vou postar no Instagram amanhã pra vocês. Agora que eu vi aqui, o Vieira Cel, ele trabalhou comigo na concessionária. Ele fazia vistoria de carro e ele tava querendo... Ele abriu loja depois de você, então? Ele trabalha no online ainda, é bacana a história dele. Ele queria prestar concurso pra polícia também. A gente acabou se identificando porque meu pai queria, eu também cheguei a cogitar a fazer. E eu falei, ele começou a ter a curiosidade mesmo do ramo. Eu falei, eu mostrei pra ele, falei até, passei alguns fornecedores, passei o seu YouTube e tal. E ele começou a vender umas coisinhas. Hoje eu acho que ele tem um faturamentozinho legal aí. Ele tá trabalhando pra conseguir montar a loja. Então assim, galera, tem gente começando com pouco, mas comece, né? Comece com pouco. Dá pra trabalhar no online? Dá. Cara, às vezes ele vende pra muita gente lá dentro da concessionária até hoje. Ele leva lá, ele tem a moto, ele leva até lá. Então, assim, importante é começar. Exatamente. Não, essa semana até, gente, eu fiz um vídeo que acho que vai entrar quinta-feira agora ou sábado aqui no canal, tá? Que é um vídeo falando justamente isso. O rapaz falou assim, pô, Rafa, eu quero ganhar o Brasil, eu quero vender pro Brasil todo. E eu falei assim, cara, mas você já ganhou o teu bairro? Tu já vendeu pra tua rua ou pras pessoas que te conhecem? Que não adianta você querer ganhar o Brasil se você ainda não ganhou nem a tua cidade, nem o teu bairro, né? E aí nisso ele falou, nossa, Rafa, agora eu entendi o que você tá querendo dizer. E é uma escala, gente, você vai ampliando. Igual agora, o Hércules, assim, já tá fazendo propaganda no Instagram, essas coisas todas, né? E tá sendo feito um raio. O raio de amplitude dele, de alcance do marketing dele, tá ampliando, tá ficando cada vez maior. E daqui a pouco ele vai, já estamos conversando para ele colocar um e-commerce para começar a vender nacional. Eu queria que, mesmo na questão do podcast, eu queria que a loja dele, ou a loja de alguém, da Karen, ou a do Ronan também, fosse atender o varejo, né? Que a gente vai, às vezes, nos cortes, né, o Hércules? Faz um monte de link aí, tudo, cortezinhos. Então, assim, vai ter propaganda nesses cortes, né? Que ajuda aqui no podcast. Então, o próximo objetivo também é esse, é fazer o e-commerce agora para ganhar o Brasil, ganhar outras cidades, outros estados, né? E assim vai indo. Vai ter essa semana no canal, viu, gente? Teve uma pergunta aqui, Rafa, do Jason de Souza. Faturamento da loja dele em média por mês. Isso. Cara, varia muito, mas tem mantido uma média de 20, já chegou a bater 26, 27 mil reais. 27 foi quando? Novembro, dezembro. É o que eu sempre falo, gente. Eu canso de avisar isso pra todo mundo. Outubro, novembro, dezembro são os 3 Mas janeiro bateu próximo. Foi próximo? Foi próximo. Por que será que esse janeiro deu uma melhorada? As duas primeiras semanas deu um boom pra muita gente. Eu tava preocupadíssimo, só que aí tudo é aquele negócio. Eu ouvi muito, o Rafa falou pra mim, cara, janeiro é péssimo, aí outros amigos falaram janeiro é péssimo, aí eu falei, bom, lá em novembro eu comecei a fazer várias ações de pegar contato de cliente também. O que eu fazia? Todo cliente que entra na loja, não vou dizer todos que às vezes lota, mas eu tento pegar o contato do cliente e dar um atrativo pra ele deixar o contato pra mim. Então falando que vai ter cupom de desconto, eu já até mandei no grupo um dia lá, que é uma lista VIP. E aí, pô, o meu status do WhatsApp, batia 30, 40 visualizações, ou seja, um número novo ainda, né? Cara, hoje bate 100, já chegou a bater 150 num dia, ou seja, com a lista. Então, assim, eu falei, o que eu vou fazer pra janeiro não ser ruim? Então você acabou ouvindo as pessoas falando que janeiro é ruim e você começou a fazer alguma estratégia. Não posso esperar chegar janeiro, né? Exatamente. E foi engraçado que eu e o Ronan também, acabou que a gente gravou muito mais vídeo esse mês, né? Fizemos também o leilão e foi um mês muito bom de vendas. Teve assim, janeiro. A primeira vez que eu mandei aí eu criei uma lista de transmissão e mandei um cupom pra essa galera. Meu, cupom de R$10. Teve uma cliente que na mesma semana foi lá e gastou 600 por causa do cupom. Tá vendo? Eu queria gastar meu cupom. Aí,
Ela foi pra comprar a película, acabou comprando um relógio pra ela, pro marido, pensa que não gastou R$600. Tá vendo? Quer dizer, uma estratégiazinha que você usou, simples, né, gente? Uma estratégia simples de mandar um cupom pra lista de transmissão ali das pessoas cadastradas no WhatsApp. Algo super tranquilo aí, que se você não fez ainda, né, Hércules? O Hércules tá falando aqui o quanto dá certo e pode fazer. Eu direto a gente manda a lista de transmissão, na verdade eu ia mandar até do podcast aqui, ó. Isso tudo são listas de transmissão minha, que é engraçado, né? Muitas. Eu tenho mais de 150 listas, eu não mandei só para os alunos, né, essa questão do podcast. E estamos com 82 pessoas ainda aqui ao vivo. Tem outra legal, pergunta do Jason, acho que é Jason. É muito interessante. É sobre comissão para funcionários. Teria alguma dica? Cara, tenho. Isso eu trouxe até da loja de carros. Eu faço uma comissão por escala, né? Primeiro que assim, tem um mínimo garantido. Se o cara que ele não bater um X de venda, lá eu estabeleço, acho que é R$7.000, ele não ganha comissão. Porque senão o cara ele vai sentar ali e ele não vai fazer nada. E de acordo com o faturamento, aquele percentual da comissão vai aumentando. Por exemplo, de 7.000 em diante é 2%. De 7 até 9 é 2%. Então de 9 a 12 outro percentual, aumenta. E vai aumentando gradativamente. Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Então, ou seja, incentiva o cara o quê? Às vezes um pouquinho que ele se esforçar mais, ao invés de ele bater 8, 9 mil de vendas, o Vitor mesmo acho que bateu foi 11, 12 mil na última. Cara, deu um boom no salário dele. E esse mês ele tá com mais gás. Ele então, já sentiu que o resultado que ele teve, né? Então é que é um rapaz novo também ainda, né? Ele já tá começando é o primeiro emprego dele. Ele tá começando a perceber o quanto dá de resultado, né? O Joselmo mandou aqui pra mim, gente, R$20. Joselmo, obrigado, meu amigo. Joselmo aí é praticamente meu cliente preferido, meu amigão, entendeu? Sabe, mais do que cliente já. E é o pessoal da Anitta. O Joselmo contrata só a Anitta, tá, gente? Você que é próxima da Anitta aí, o Joselmo pode te contratar, viu? E ele realmente tá fazendo isso. Ele aumentou o salário, eu falei pra ele, José, aumenta o salário que você tá exigindo demais do funcionário, né? E além disso, ele também tá dando comissão e tudo. E foi aí que começou a ficar os funcionários. Sim. Agora ficou um menino muito bom lá, tem uma outra menina também boa, entendeu? Porque ele perdeu muito funcionário porque não tava dando um salário meio baixo, assim, tudo, né? E aí acabou que quem é bom, né? Você tem que recompensar, né? Tem que recompensar. Não adianta você querer que a pessoa faz um monte de coisa e não pagar por isso, né? Dá tempo de mais uma pergunta aí? Dá. Débora Almeida. Você divide a assistência e a loja de acessórios? Qual a média de faturamento delas mensais? Na verdade, esse faturamento que eu falei é junto, acessórios e manutenção. Manutenção eu não tenho técnico. Eu tenho a sorte de ter do lado um amigo que eu comentei, que é o Hudson, que ele tem lá, além da distribuidora de peça, ele tem um laboratório top. O Hudson acho que é capaz de vir, vai patrocinar também a gente tá conversando, né? Isso aí. Quero ele aqui, sim. Então a gente faz uma parceria com ele me faz um preço muito bom e eu levo a manutenção para lá. Porque ele tem uma galera já especializada, tem equipe e tem equipamento. Então facilita muito para mim. Manutenção, o que eu recomendaria para quem talvez não tenha, às vezes tem do seu lado alguém que faz isso. Algum técnico que trabalha em casa, que você fala, cara, eu vou trazer o celular para você. Às vezes a pessoa deixa de ter manutenção por ainda não tá ainda conseguindo. Às vezes tem alguém próximo de você que já faz isso. Acho que vale a pena você procurar alguém. Alguém que faça. No teu caso, tu achou o teu amigo que já tinha, então facilitou um pouco. Mas, por exemplo, sei lá, o Joselmo que não faz manutenção, ele encontrar alguma loja ou alguém próximo ali, né? Faz uma parceria, porque querendo não, fluxo a mais. Quem que não vai querer ganhar um dinheiro a mais, entendeu? E tá aumentando, né, agora as manutenções, né? Tu falou esses dias pra mim que tá aumentando bastante, né? Ó, o Vinícius aqui mandou R$10,90. Vinícius, obrigado, meu amigo, por estar ajudando aqui o podcast, viu? Todo o dinheiro que vocês estão mandando aí, gente, vai ser revertido aqui pro podcast mesmo, tá bom? Não é pra eu tomar coca, não. Só que eu tomei coca hoje aqui, viu? Eu queria H2O, mas aí eu tive que tomar coca. Tem mais uma pergunta. E ele falando aqui, ó, o Hércules, 100 palavras. Aprendi muito com com ele, muita coisa com ele. Show de bola. E aí, gente, quem tiver mais alguma pergunta, manda. A gente tá lendo aqui, ó. O Marco Aurélio falando assim, Rafa, vai ter canal de cortes? Vai ter sim, Marcos, vai ter canal de cortes, viu? E o Cleimar falando aqui, ó, Rafa, o podcast tá muito show, parabéns, show de bola. Gente, vocês estão aí até agora, mais de 80 pessoas, muito feliz. Obrigadão, gente. Gente, assim, tudo que a gente acaba bolando na cabeça, eu já tentei, quem me conhece, eu já tentei fazer isso aqui, acabou não dando certo por causa de estrutura e tudo. A gente recorreu, eu chamei o Hércules pra ser meu sócio aqui, pra gente achar uma estrutura legal, encontramos aqui esse estúdio. Então, assim, dá trabalho, né, Hércules? Dá trabalho. E vai procurar e não acha, ou então é caro, fora do orçamento. Galera entendeu? Com atendimento ruim. A galera com atendimento ruim, antes de vir aqui nesse estúdio, a gente foi outros e assim,
Nem negociar de valores não tinha, gente. Ou dá pra negociar, eu quero fechar. Então eu cheguei... Não, é isso, X e pronto, acabou. Acabou, é só isso aí mesmo, é o que dá pra fazer. Eu falei, pô, mas não sabe? Entendeu? Assim fica difícil. E com a estrutura que não é igual essa aqui. A estrutura daqui é fantástica. Quando a gente chegou aqui, a gente falou, nossa, uma estrutura melhor e com preço igual deles, que lá a gente não tinha como, nem teve como negociar. Se ainda tivesse como negociar, Sim. Eles talvez não deixassem a gente ter ido pra outro lugar. Né? Entendeu? Mas não foi o que Bom, aconteceu, né? Só agradecer aqui também, né? O Vinícius aí, é amigo meu. Vou chamar você pra vir aqui, hein, Vinícius? Marca aí, depois a gente vai conversar. Marca. Ele é um empreendedor de outra área, você vê. É bacana, a gente vai ter essas experiências. Porque às vezes, uma experiência que ele tem lá, ele tem marcenaria, a gente pode aplicar também numa loja de celular. Nada impede isso aí. Então, o bacana de você estar aqui é pegar a experiência de pessoas de diversas áreas. Eu acho que isso aí conta muito. E é o que a gente vai buscar aqui, viu, gente? Igual, por exemplo, o Casimiro tá aqui, ele falou assim, ó, Hércules, como evitar... o giro de funcionários da loja, entendeu? Ele tá perguntando, e eu tô pegando a pergunta do Casimiro aqui, gente, até para falar do Casimiro também, que o Casimiro, gente, é o dono da Belt, tá? Ó, é o dono da Belt Fone, entendeu? Que é o nosso anunciante aqui também, que ajuda a gente. Vocês já conhecem todo mundo aí do canal já conhece a Belt Fone, a gente quer agora popularizar muito mais no varejo e tudo a empresa, né? Mas assim... É um cara que também, ele empreendedor, aí do nada ele abriu a empresa e tá indo sozinho, e tá crescendo cada vez mais, aí ganhando público. Então é um cara muito esforçado e com um produto maravilhoso. Não é só merchan não, tá, gente? Cadê meu celular aqui, ó? Aqui, ó, tem Belt. No meu outro aqui também tem Belt. É todo mundo aqui, sabe assim, não é merchan porque tá pagando, não é isso não. A gente usa porque realmente o produto é bom, né? Então o Casimiro, eu queria falar para o Casimiro vir aqui, né? Já estou convidando aqui ao vivo aí para todo mundo ver. Temos que marcar o dia, tá bom, Casimiro? Depois eu vou te ligar essa semana pra gente marcar isso aí. E vamos ver a pergunta. Ele está perguntando como evitar o giro de funcionários, né? E como os clientes se identificam com os vendedores, entendeu? Tem que tentar manter sempre a equipe. A pergunta é essa, tipo, o que você faz para evitar o giro de funcionários e como é que faz para o funcionário ter uma identificação com os clientes terem uma identificação com os funfuncionários, assim, com a equipe? Na verdade, essa questão de giro de funcionário, eu ainda não descobri essa fórmula ainda. Porque, na verdade... é difícil. O Vitor tá com a gente já quase desde o início da loja, que tem a gente tá com indo para 10 e deve ter uns 8 meses com a gente. Eu procurei muito no início pessoas com experiência. Até que o Vitor apareceu, eu gostei do vídeo dele e assim, eu falei, vou dar uma chance pra ele, nunca tinha trabalhado. Talvez você pegar alguém também que não tem experiência e você treinar aquela pessoa desde que ela tenha vontade, também pode dar certo. Tá? Às vezes a gente quer só pessoas com experiência e às vezes não é esse o caminho. Às vezes a pessoa que não tem experiência tá louca pra uma oportunidade e vai se dedicar mais do que o outro que tem experiência. Então, assim, ele ouve bastante, conversar sempre, dar feedback constante, eu dou sempre feedback. Procuro... O bacana é que eu lá na loja é assim, eu e minha esposa, né? Eu sou o cara que passa a mão e minha esposa é que dá o chicote. Ela que dá o chicote. Então, assim, você tem essa dosagem também. Não adianta só você cobrar a pessoa, mas também não adianta ser só o bonzinho, porque senão as pessoas pisam em cima de você. Então você tem que ter um meio termo. Se você tem outra pessoa pra fazer isso, é maravilhoso. No caso do podcast aqui, eu sou o bonzinho, gente, eu sou o besta, e o Hércules é o chicote. Tá? O Rafa tava, não, mas eu não vou cobrar não. Cara, tem que cobrar, a gente tem um custo alto pra fazer isso aqui, então tem que cobrar. Então a gente tem que ter essa dosagem, às vezes a parceria dá certo por causa disso. Eu não sou assim, cara, às vezes vale a pena, não sei qual que é o tamanho do seu negócio, mas você pensa em contratar alguém que faça essa parte também. Acho que isso aí é o caminho. Aos pouquinhos... Tudo é com o tempo, né? O Leonardo está falando aqui, sou seu aluno, Rafa, um abraço. Ele perguntou como é a questão do controle financeiro. Isso aí eu vou até levantar a bola, gente. A gente vai tentar fazer semana que vem. O Hércules quer muito fazer um produto digital aí também, né? A gente vai tentar fazer um checklist, porque a gente está aqui falando sobre abertura de loja, né? E a gente tem todo esse passo a passo, né? Escrito, entendeu? Porque foi o passo a passo que ele viveu. Então a gente vai tentar montar um checklist e dentro desse checklist, uma coisa que eu pedi pro Hércules para ele colocar é o arquivo da loja dele, entendeu? Que é com todos os produtos cadastrados, né, Hércules? Sim. Então isso aí, ele vai falar um pouco agora, o Leonardo, sobre a questão da gestão financeira, que ele utiliza um programa, mas isso é uma coisa que a gente quer trazer muito aqui para os assinantes e tudo, para o pessoal aqui do canal, que é esse checklist com o arquivo dos produtos cadastrados, né? Para facilitar o teu cadastramento dos produtos da loja, para você ter justamente esse controle financeiro, né? Mas o que você pode falar um pouquinho aí sobre controle financeiro, Hércules? Acho que dá muito trabalho. No início, quando eu montei, eu não tinha sistema. Era caderninho, tudo mais. Cara, Excel, dá muito trabalho. E hoje existem software baratos. Eu acho que eu paguei 150 numa assinatura anual do Oficina, SH Oficina. Cada um dá um nome, né? E assim, não é um programa robusto, mas, cara, pra quem tá começando, facilita muito. Porque nos primeiros meses, acho que eu implantei ele no terceiro mês de loja. Terceiro ou quarto, que eu lembro.
eu não sabia quanto que eu estava faturando, não sabia quanto que estava sendo de despesa, e já com ele você consegue ter esse controle. Qual que é o problema? Depois que a loja está montada, dá muito trabalho você cadastrar esses produtos. O ideal é quando as pessoas estão montando. O que é o mais difícil? Capinha e película. Capinha ainda não cadastrei, mas eu cadastrei base, tipo case, capinha estampada, capinha com pop, eu cadastrei só assim. E as películas, que é muito modelo. De capinha, né? Esse é muito modelo. Mas aí isso aí já. Só nisso aí eu perdi, sei lá, mais de uma semana para cadastrar isso aí. Uhum. Então, assim, demora. Imagina você parar uma semana só com a loja aberta. Uhum. Assim, você vai, atualiza hoje a capinha, mas você vende. Aí já saiu do estoque. Dá muito trabalho. E ainda tu não cadastrou tudo, ainda tá devendo. Então depois tu não sabe o que você cadastrou, o que faltou para cadastrar. Dá trabalho. Aí tem que ficar sempre revisando. E aí dá pra gente, se a gente fizer esse esquema do checklist, dá pra gente dar esse arquivo pras pessoas, né? Vamos ver o que o pessoal acha, eu acho, né? Gente, vê se pra vocês é interessante, porque eu pedi pra ele, eu falei, pô, Hércules, dá pra gente fazer isso? Que é o arquivo da loja dele, né? Então você exporta lá os produtos e tudo, né? Eu acho que vai ser interessante pras pessoas, que as pessoas vão abraçar essa ideia, já fica com o negócio mais ou menos pronto, né? Então, assim, até comenta aqui, bota no chatzinho aí se vocês acham legal, que aí eu vou estimular isso aqui com o Hércules, a gente vai criar. Acho que vai ser coisa de semana que vem, né, Hércules? É algo ainda que eu nem sei se dá pra baixar, né, Rafa? Mas se a galera fala, a gente quer, a gente corre atrás, eu vou ver como que faz pra fazer isso aí, mas seria interessante. Você vai poupar bastante tempo. Muito, né? Semanas de trabalho. Quem ainda tem loja aí que faz no papel e caderninho, gente, vale muito a pena você ter um sistema. Por mais simples que ele seja, ele te dá um norte pra onde você tá indo. E também facilita porque, igual, por exemplo, lá na Alminas está sendo implantado agora, o Ronan tá deixando tudo redondo. Por quê? Porque a gente quer premiar quem compra mais. A gente quer criar escalas de porcentagem de desconto. Por exemplo, assim, o Hércules compra 10 mil por mês na Alminas. O Rafael da C7 Smart compra, sei lá, 15. Então o Rafael vai entrar numa escala de desconto maior do que o Hércules, entendeu? Então a gente quer como se fosse fazer uma gamificação das porcentagens, né, de desconto. Então, até para você falar assim, por exemplo, Hércules, você compra na Alminas 5 mil por mês, mas a gente vai falar, Hércules, se você comprar 7 mil por mês, eu vou conseguir te colocar na escala de tantos por cento. Em vez de 10%, eu te coloco na escala de 15%. Então, assim, você às vezes vai se esforçar para fazer aquela compra. Então, é uma coisa legal. Só que só dá para fazer isso com o sistema rodando e com toda a organização de vendas ali no sistema, né? E, por exemplo, hoje a questão das OS de manutenção que eu tenho uma base, sei lá, com mais de 200 clientes. Você tem com o sistema você tem várias coisas que você pode fazer para trazer o cliente de volta. Até para você, a questão do teu cupom de desconto que você deu, poderia ser baseado também no gasto da pessoa. Por exemplo, aquela cliente que comprou R$600 é uma ótima cliente para você, às vezes, dar, por exemplo, 20 para ela, 30. Isso eu já estou até estudando de ver um outro sistema mais robusto que permite fazer isso de forma mais automática. Mas assim, gente, comecem com o básico. Eu comecei no caderno. Comecem com o básico. Importante é você começar. Faz um teste de um ano, você vai se estruturar, ver como funciona. Depois eu vou para um sistema mais caro. Beleza, mas aí você já tem uma base já. Entendeu? Já pelo menos assim, porque senão que se a pessoa também quiser fazer tudo perfeito, gente, não faz. Aí quer sistema, quer a placa perfeita, quer a loja perfeita, quer tudo, vai gastar 150 mil, entendeu? E é capaz de ainda não estar perfeito, porque tem coisa que você vai aprendendo com o tempo, né, Hércules? Hoje ele percebe, hoje a gente consegue falar para vocês que é importante você ter um sistema para o quê? Para você fazer até essas estratégias nossas de desconto, de deixar o cliente sempre ali comprando, entendeu? Mas assim, no início você não tem nem cabeça para pensar nisso, no início tu tá pensando básico, que capinha que vende mais, que produto que eu tenho que comprar, qual o fone que é melhor que outro. Então, assim, no início é difícil você ter essas coisas. É claro que agora ele chega e fala assim, pô, se eu tivesse feito no início, mas se ele tivesse pensado nisso no início, ele talvez não tinha pensado em outras coisas que foram importantes, né? Pra chegar no sucesso que deu, né? Entendeu? Então, não fica com medo não. Se não tiver sistema, segue a vida, entendeu? Ou então alguma coisa assim, pega um sistema já pronto, pega alguém que já criou o sistema, que já facilita. Então, já ajuda demais, né, gente? Ó, o John aqui mandou mais R$5 pra mim. John, valeu, John. Obrigado, John. Obrigado mesmo. Ó, parabéns pelo podcast, Rafa. Agradeço o conhecimento passado pra você. Por você e o Ronan dia a dia, exatamente. Lembrando que quinta-feira, toda quinta aqui no canal tá tendo live eu e o Ronan, tá? E eu acho que agora terças-feiras vão ter o podcast aqui. Eu não sei exatamente se é a terça, tá, gente? Porque a gente tá vendo aqui, o Hércules tá vendo aí as datas aí que dá, enfim, ele que vê essas coisas de agenda aí, mas teoricamente toda terça vai ser mais ou menos esses horários assim, 9 horas, 9h30, vai ter a live aqui, viu, gente? Do podcast, aí daqui a pouquinho vai diretamente pro outro canal, tá? Eu tô fazendo aqui no início porque aqui tem vocês já conhecem a gente, vocês já gostam da gente, então fica muito mais fácil, até pra gente saber isso aqui, igual o Casimiro falou aqui, pô, tá legal, tá show de bola, o Lan House aqui mandou, pô, tá show de bola podcast, o Jason também, então assim, pra gente saber de vocês se tá bacana,
Vocês gostaram da estrutura que a gente bolou aqui? Tá bonito, o som ficou bom, a imagem ficou boa. Aqui nossos anunciantes na TV ali estão passando ali também. O Leandro vai colocar ali o pessoal ali. E, ó, o Rafa aqui, ó, gente... Ali, tá na TV ali, ó, tá vendo, gente? Tem lá a Beltfone, que é o Casimiro, que vocês estão vendo aqui no bate-papo, entendeu? Você pode anunciar aqui no podcast, quem quiser depois conversa com a gente, viu? Tem o link na descrição. MZ Lume, entendeu? Que é o pessoal da gráfica, sabe? O MZ Lume, Maurício, é show de bola. Eu também dou consultoria lá na empresa dele. Então, assim, bem bacana. E a Alminas, que vocês já conhecem faz tempo aí, que é o Ronan, que é meu parceirão, entendeu? Que a gente tá sempre aqui fazendo leilões para vocês. Então, a gente tá sempre se dedicando e trazendo coisas legais, né? E agora o podcast é pra gente tentar ampliar o horizonte. É o que o Hércules falou. Pô, o amigo dele trabalha com marcenaria. Pô, vamos trazer ele aqui. Vamos mostrar um segmento novo. Vamos mostrar um conteúdo novo. Pra sair da bolha do mundo de acessórios, né, Hércules? E a galera, acho que quem tá assistindo aí, quem não curtiu ainda, curte o vídeo, ajuda a gente. E depois a compartilhar todo esse conteúdo aí para que a gente possa crescer junto e futuramente você pode estar aqui com a gente também. Exatamente. Contando um pouquinho da sua história. Uma coisa que eu ia até pedir, gente, aqui na descrição do vídeo, o primeiro comentário é do canal do Crescimento Podcast, entendeu? Não é o da lojinha. Quem puder ir lá, entra lá e se inscreve, por favor. Sabe por quê? Porque eu preciso de X pessoas lá para poder ter colocar o nome direitinho no canal, entendeu? Tem o Instagram também. Tem o Instagram, tá tudo na descrição. Quem puder aí, quem tiver com a gente aí, dá uma olhadinha nas descrições, tá bom? Tem os telefones dos anunciantes também, quem ainda não compra na Alminas, quem quer dar uma agenda de presente aí, entra lá na MZ Lume lá, que o Maurício vai fazer um negócio bem bacana para vocês, vai mostrar alguns exemplos, viu? E ó, o Leonardo mandou mais R$10 aqui pra gente. Eu achei legal agora esse final aqui também, que a gente conseguiu conversar com as pessoas, tá conseguindo trazer aqui trazer as pessoas que estão assistindo com esse feedback com a gente aqui, né? Não só a gente falando e pronto, igual um monte de podcast que acontece por aí, né? O Ronan tá falando aqui, muito bom, tudo alinhado em alto nível, show de bola. O Joselmo já falou que o som ficou um pouco baixo. Beleza, Joselmo, depois a gente vai aumentar então um pouquinho o som, fica tranquilo. Talvez tenha sido até eu e o Hércules. Sim, a gente tem não a tá questão acostumado. do microfone, a gente tem que falar mais grudadinho assim, ó, bem gostoso. Então a gente não tá acostumado. Eu tô acostumado a fazer live mais geral, né? E o Hércules nem tava acostumado a fazer live e assim, Hércules, show de bola, desenvoltura 100%, não gaguejou um momento. Obrigado pela oportunidade, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Nosso podcast vai bombar, entendeu? Tenho certeza que você vai, assim, a tua cabeça funciona muito legal, assim, junto com a minha. A gente tem complementos que vai fazer esse projeto aqui dar certo e ajudar muitas pessoas aí pelo Brasil, né? Vamos pra cima. Ó, olha aqui, ó, o Casimiro tá falando, Rafa, vou convencer a Letícia aí pra falar também do ateliê de doces. Pô, Casimiro, show de bola. A mulher do Casimiro, ela tem um ateliê de doces, ela é sensacional, gente. Ela faz um monte de coisa, entendeu, sabe? Letícia é sensacional. Então ela faz uns negócios personalizados, doces personalizados também, e ela tem também uma empresa com duas amigas delas que fazem comida, Hércules, por exemplo, assim. Mas não é comida, você faz é pra você preparar, por exemplo, você quer fazer um jantar pra sua esposa. Elas mandam tudo separadinho no saquinho. Olha, aqui tá o molho, aqui tá a batata, aqui tá a carne, tu chega lá e monta o coisa de acordo com o que elas fazem. Pra quem tem negócio, isso aí é perfeito. É sensacional, gente, é muito legal. Casimiro, eu quero muito que a Letícia venha aqui, entendeu? A gente tem que fazer um dia de vinho da Belt, outro dia do ateliê dela, que ela faz os doces e tudo. Então, assim, por dia dos namorados, tem lá os brigadeiros sofisticados com champanhe, é um negócio de outro mundo, assim, gente. E tem essa outra empresa dela, que é com as duas amigas dela, acho que se chama Tria, uma coisa assim, e que faz as preparações que semi-prontas, né? Vamos dizer assim. Tu só chega lá e fala que foi você que fez, né? Já ajuda. Fazer um charme, né? Já ajuda, né? E sensacional. Vamos fazer isso aí, Casimiro. Essa semana eu vou te ligar amanhã. Ó, o Leonardo tá falando, professor, questão de áudio precisa dar uma aumentada, pois está meio baixo. Mas fora isso, o podcast está top. Show de bola. Eu acho, Leonardo, que o problema não é aqui o som, é a gente que não falou grudadinho aqui no telefone. E agora, gente? Agora tá mais gostoso aí, tá mais pertinho. Pertinho do ouvido. A nossa respiração. É que, cara, o Rafa fala perto assim, fica muito perto do meu ouvido por causa do fone. Então, gente, né? Fica muito... É estranho, é a primeira vez. A gente tá tipo, ok. Tá muito... Pra gente tá super normal, a gente tá escutando, né? Ó, a Camila falando, a estrutura incrível do podcast, parabéns pra você, aprendi muito com vocês, show de bola. O Hércules aqui falando, e aí, Xará, tudo bom? Tem outro Hércules aí, velho. Aqui, ó. Aqui o Júnior levantou uma bola aqui que a gente pode ainda falar isso aqui também, que ele falou assim, funcionários com experiência também vêm com maus hábitos, né? Então, assim, iniciante às vezes é a melhor opção. Às vezes tá cheio de gente aí sem experiência, esperando uma oportunidade. Se você não der oportunidade para aquela pessoa, ela nunca vai ter experiência. Então dá oportunidade para quem tá começando também. E é o que ele falou, não vem às vezes com um vício. Às vezes o funcionário tem um vício de fazer determinada coisa, ou de sair a hora que ele quer na hora do almoço. Essa ideia que eu fiz, por exemplo, da pessoa fazer um vídeo se apresentando, isso já demonstra uma vontade da pessoa. Sim.
Que foi o que você viu mesmo no teu funcionário, que é um cara que tava com vontade, fez um vídeo legal. Só dele ter editado, ele já passou na frente de 30 que mandaram vídeo. Foi por isso que eu chamei ele. Entendeu? O vídeo ficou maravilhoso? Não, ficou ok. Nada demais, ok. Mas assim, dele ter editado, eu falei, ele se preocupou em fazer a edição do vídeo. Exato. Quer dizer, já é uma outra pegada, né? Ó, o Anderson dando uma risada aqui, que a gente ficou brincando no microfone. O Thiago, meu amigo de infância, que o Thiagão. Cara, eu queria tanto que o Thiago viesse aqui, gente. O Thiago tem tanta história pra contar, é sensacional, gente. O Thiago já fez um curso comigo aqui, entendeu? Sabe, bem bacana. E tá aí no canal. Cadê? Que é Fabricando Dinheiro o nome do curso. Tá aqui no canal, tá? Quem compra o curso também meu, tem lá, viu? Outra coisa, quem ainda não é aluno, quiser entrar no curso, viu, gente? Tá aqui o link na descrição, tá bom? Quem puder, dá uma olhadinha na descrição que vai ajudar demais a gente, tá? E tem um cupomzinho que chama Crescimento, tá? Então tem o valor do curso lá, tem com ou sem eu ajudando. E tem um cupomzinho Crescimento que é 30% de desconto, tá? E quem estiver entrando no curso, além de eu estar ajudando aí nessa trajetória de vocês abrirem a loja e tudo, também vai estar ajudando aqui o podcast, que eu prometi pro Hércules que o que vier ali do cupom e tudo, vai ser tudo revertido aqui pro podcast. Então, assim, a gente vai aumentar o número de vezes do podcast, entendeu? Dependendo, às vezes tem gente que a gente pode chamar pra vir, então, assim, pagar uma viagem pro cara, por exemplo, eu quero que determinado cara venha. Pô, Hércules, mas ele tá longe. Pô, vamos pagar a viagem do cara então pra ele vir. Pronto, aí o cara vem. Então, a gente vai estimular esse tipo de coisa, tá bom, gente? Não eu acho assim, Rafa, um recado pro pessoal aí. Qual que é a ideia do podcast principal? É a gente contar histórias reais. Às vezes a gente vê tanto podcast da galera que já tá faturando milhões, que tá lá em cima, e aqui é algo mais próximo da realidade de todo mundo. Ou seja, eu mesmo às vezes eu via a galera que tá faturando milhões, eu falava, meu, tá muito longe pra mim. Não, e o pessoal fala de milhão como se fosse 10 reais. Natural. Exato. Não, porque eu faturei 10 milhões esse ano. Gente, aqui é pé no chão, tá? É mundo real. Não tô falando que o pessoal que fatura 10 milhões por mês não seja real. É real, sim. Tem algumas vezes umas máscaras, algumas mentiras? Tem. Alguns exageros? Tem. Mas assim, a gente quer entender aqui que assim, são pessoas normais, são pessoas que ganham, sei lá, que ganham 3, 5, 10, 30. Não é a galera que compra, ganhei 2 milhões esse mês aí, porque esse mês eu trabalhei pouco. Entendeu? Não é pé no chão, né, Hércules? A gente quer pessoas reais, Exato. Né? E assim, aquele cara não é que ele... Às vezes ele ganha 10 milhões, ganha milhões, só que assim, ele tá fazendo um podcast contando a história agora que ele tá faturando milhões. Mas ele não contou quando ele tava lá se lascando, faturando lá 50 mil, às vezes nem pagando as contas. Não, e depois de 10 milhões é fácil. Exato. Agora é moleza falar que é fácil, que tem que contratar o melhor funcionário, que escolher uma equipe maravilhosa. O difícil é você chegar e falar assim, tá, e aí? E eu sem dinheiro? O que eu faço? Eu tenho 3 mil, como é que eu faço pra crescer com 3 mil? Então a gente quer pelo menos ter esse nicho aqui, né, no podcast, de ser um negócio, um lugar mais pé no chão e que traga mais, não digo que veracidade, né, mas o mundo real, proximidade gente. Com a galera. Exatamente. Acho que é isso. Pra não ficar aquele negócio de não adianta. Igual, seria legal receber o Flávio Augusto aqui? Seria. Mas o cara tá num outro mundo, ele tá vendendo empresa por bilhões, sabe assim? É uma outra pegada. Esse cara não vai agregar o suficiente, assim. Eu acho que, por exemplo, o que você falou hoje aqui da tua loja, essa sequência, agrega muito mais para as pessoas do que um cara de 1 milhão aqui. Até entendeu? Porque o cara fala assim, bom, o cara começou sem grana, tudo mais, ele fez acontecer. E assim, não tô ainda faturando milhões. Um dia espero estar contando a minha história aqui que eu tô faturando milhões. Mas é mostrar que eu tô mais perto de todo mundo aí. Ou seja, a gente tá mais próximo em que é possível para todo mundo. Não importa se você tá começando com 1.000, com 0, com 10 mil, 20, 30 mil, não importa. O importante é você começar. E seguir ali o que acredito, o que a pessoa quer fazer e dedicar, né? Ó, o pessoal tá falando que ficou top o podcast. O Anderson tá falando, tive dificuldade de contribuir. Tem como enviar Pix? Tem sim, Anderson. Depois eu vou mandar o Pix aqui, viu? Depois eu vou colocar na descrição, tá? E que agora eu não consigo, que eu tô aqui terminando. Mas depois eu vou colocar, fica tranquilo. Quem quiser ajudar, pode ficar tranquilo aí, viu, gente? Eu vou ficar super contente. Ó, o Casimiro falando aqui, ó. Com certeza, Hércules, escutar vocês que estão no campo de batalha motiva bastante quem quer começar o seu próprio negócio. Exatamente, pé no chão, gente. É um cara que trabalhava, que era CLT, entendeu? Que ali pegou um dinheiro ali, pediu ajuda pro pai, passou no cartão de crédito e tocou a loja dele, entendeu? Largou a CLT, virou PJ de vez e a banda tocou, deu certo, agora vai ser pai, feliz da vida e pensando, tá fazendo um podcast aqui comigo. Pensando na próxima loja, no próximo episódio do podcast. E agora vai vir muita coisa legal aí, gente. Eu fiquei muito feliz, cara. Eu nesse tempo de loja e no tempo de como professor ali do curso e tudo, eu conheci muita gente legal, sabe? Muita gente que tem coisa a agregar, entendeu? O Casimiro vai vir aqui, vocês vão ver uma história de vida muito legal. Eu quero muito trazer o Ronan aqui também. O Ronan já foi assaltado na 25 de março, no início. Sabe assim, já deu tanta coisa ruim que você fala assim, eu vou abandonar. 25 é perigosa. Entendeu? Acho que ele foi assaltado de coisa de 25 mil reais, assim, era tudo que ele tinha. Meu amigo roubaram 60 mil. Olha aí, de mercadoria dele. Nossa, invadiram Um dia a gente conta mais história. Talvez eu trazer ele aqui também. Show de bola.
Que a gente agora, se vocês tiverem alguma indicação de pessoa para vir aqui pro podcast também, tá, gente? Coloca aqui na descrição, nos comentários, na verdade, desculpa, a descrição sou eu que coloco, né? Nos comentários, coloca as pessoas aí ou manda a gente mensagem no nosso WhatsApp, tá bom? A gente tem alguns custos da estrutura, entendeu? Mas a gente tá tentando mesclar isso aí, custo com as pessoas que sejam legais para trazer coisas boas para vocês e assim a gente, né, fazer um negócio que ajude, né? Aqui, ó, o Ronan falando, parabéns ao papai fresco aí, saúde. O Ronan também teve filho agora há pouco tempo, tem menos de 2 anos a filha dele. Ó, Casimiro falando, Rafa, depois anota aí para falar sobre organização financeira nas lojas, que eu tenho certeza que muita gente quebra por isso. Exatamente, vai ajudar bastante. Show, Casimiro. Isso aí a gente pode até falar depois na live de quinta, né? Se a gente não fizer um programa só para isso, eu e o Ronan, qualquer coisa, dá uma palhinha sobre isso e até mesmo grava um vídeo, né? Ó, o Felipe falando aqui, ó. Pra mim, o maior diferencial foi colocar na cabeça que não há margem para falhas, exatamente. Encarei minha oportunidade da minha vida profissional aos 34 anos. Exatamente, Felipe. É o que a gente falou naquele momento do Hércules, quando ele largou o emprego. Quando ele largou o emprego, ele não pode mais errar. Agora a loja dele tem que dar certo e não tem mais chance de fracasso. Aí o cara, ele tira uma força do além mais do que ele já estava tirando. Ele já estava fazendo, assim, o potencial dele. Mas quando ele vê que ele se vê sozinho ali, ele é a loja dele, ele não tem mais CLT, ele não tem mais seguro-desemprego, não tem nada, ele tem que correr atrás e ele é como se ele desse a última força, né, Hércules? Sim. Acho que dá aquele up, né? Falta quantos minutos, Leandro? Como é que tá aí, pai? 10 minutinhos? Gente, a gente vai ler aqui as últimas 2 perguntas aqui. E vamos encerrar aí. E vamos encerrar. Até o pessoal tem que dormir também, né? Ó, a Gisele mandou aqui, ó, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Gisele. Valeu, Gisele. Olha que legal. Ó, o Helder falando, Rafa, tem que levar o Panda. Então, Helder, é o que eu tava falando. O Panda tá lá no Maranhão, entendeu? Eu preciso trazer o Panda pra cá. Eu preciso dar um jeito de pagar a viagem dele, entendeu? Então, assim, tudo isso tem um custo que a gente, aos pouquinhos... Uma coisa é assim, pô, se tivesse a Coca-Cola aqui, sei lá, alguma empresa, sei lá, a Multilaser aqui patrocinando a gente, fica muito mais fácil da gente fazer esse tipo de coisa, né? Porque a gente manda alguém viajar, entendeu? A gente faz o que a gente tiver que fazer. Vamos chegar lá, gente. É só ter um pouquinho de paciência. Por enquanto, vamos trazer também pessoas importantes, pessoas legais, pessoas que também têm muito a agregar aqui. Lembrando que no próximo episódio vai estar eu e o Hércules aqui desse lado, entendeu? Entrevistando alguém, tá? O Hércules não é só um entrevistado, o Hércules é meu sócio no podcast, entendeu? Então ele vai estar sempre aqui comigo entrevistando as pessoas, tá bom? Só pra vocês saberem aí que ele é mais do que um entrevistado. Eu trouxe ele hoje porque é um cara que, assim, ele praticamente a primeira vez que ele tá fazendo uma live, assim, comigo, né? Diferente do Ronan, que já faz faz tempo. E, assim, pra ele acostumar com isso aqui e pra ele entender essa logística de perguntas e tudo. Então, no próximo episódio, que eu acho que vai ser terça-feira que vem, não sei se pro Casimiro, a gente vai ver as pessoas aí, vai estar eu e o Hércules entrevistando alguém aqui, tá bom, gente? Por isso, galera, fortalece a gente aí, compartilha ao máximo o nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais, para ajudar que isso cresça, que a gente possa aí trazer o pessoal de longe e fazer isso acontecer de forma mais rápida. Exatamente. É o único jeito, gente. Se vocês ajudarem a gente, eu tô contente. Ó, que a gente tá aqui com 76 pessoas online ainda e são 11h30 da noite, entendeu? Não avisei nada. Eu mandei lista de transmissão, mandei para dos alunos, entendeu? Não mandei para mais nada. Eu tenho praticamente 150 listas de transmissão, olha aqui, ó. Tudo isso aqui é lista para eu mandar. E eu mandei só para os alunos, porque assim, até a gente entrou muito em cima. Não sabia como ia ser. Não sabia como ia saber, não sabia nem se eu ia poder fazer ao vivo aqui hoje, entendeu? Porque a gente marcou e chegou aí e liga a câmera no ao vivo, entendeu? Foi justamente assim, sabe? Teve ensaio não? Não teve ensaio, que é aquilo que a gente fala, vai lá e faz, cara. Não adianta você ficar ensaiando muito. A gente não ensaiou nada. Eu criei algumas perguntas. Por que eu criei as perguntas? Para ter uma cronologia desde o início da loja até o final da loja. Mas assim, não precisava ter pergunta. A gente podia ficar caçando pergunta aqui de vocês. Mas tu vê, a gente chegou aqui do nada, eu não conhecia o rapaz que tem o operador aqui, o Leandro, sensacional, entendeu? E não sabia como é que eu colocava aqui na TV as coisas e não sabia nada, entendeu? A gente chegou e saiu fazendo, né, Hércules? E deu certo. Sim. Ó, a Michelle tá falando aqui, ó. Ficou show, Rafa e Hércules. Será sucesso com certeza. Ó, o Vitor falando. Gostei demais, excelente ensinamento. Show de bola, muito bacana. Hércules não te conhecia, agregou muito na live. Tá de parabéns. Ó, o Anderson falando pra você. A Michelle falou aí porque tem muita fralda pra comprar. A Michelle é minha esposa. A Michelle é a esposa dele, gente. Vai lá e faz dar certo, tá? Olha aí, ó, o Márcio aqui na área também. Ô, Márcio, que legal que você tá aqui assistindo. Márcio, eu quero trazer você aqui, cara, se você quiser. O Márcio, ele é contador, pô.
entendeu? É verdade, o Márcio é contador. Aqui. O Márcio é contador. Contador lá da MCell ainda. Olha que legal. Vocês conseguiram fechar, deu certo, deu certo. Deu certo, entendeu? Olha que bacana aí. O Hércules, tu vê, é uma coisa que veio. Depois da loja pronta, o Hércules estava tranquilo, né? De boa, não precisava mais do Rafa. Tinha amizade eu e ele, mas não mais como aluno, assim, de, pô, Rafa, faço o quê, né? Aí chegou um dia e falou, pô, Rafa, eu tô faturando muito, eu preciso ver minha empresa, né? Falei, não, velho, vem cá. Peguei ele pelo braço, levei lá no Márcio, Márcio é meu contador também. E Márcio, fica aqui um convite pra você. Depois dessa semana eu te ligo aí, a gente conversa. Se você quiser vir aqui, cara, acho que vai agregar demais, tanto para as pessoas quanto para você também, entendeu? Que é uma abertura, né, para ele. O Márcio, ele é bem contido, assim, ele fica lá no mundo dele. Mas o bacana é, assim, você falando de contador, puxou a história, né? Porque quando eu abri a MEI, né, eu mesmo abri, não tinha contador, não tinha nada. E aí eu falei, bom, beleza. Quanto que é o limite do MEI no ano? 81 mil. Só que assim, eu abri a loja em abril. E pensei que era 81 mil, mas é 81 mil a partir de abril. Então você dilui lá nos 12 meses, então daria 8 meses. E aí quando eu fui ver o faturamento, eu tinha tipo um limite de 54 mil, se eu não estiver enganado. E aí quando eu fui ver, eu já tava em 80 já. Eu pensando que assim, agora que eu vou chegar, não, já tinha passado há muito tempo. Então, quando quer dizer, supriu uma expectativa tua muito além do que você imaginava, né? Quer dizer, você achou que ia demorar para passar o MEI e foi muito mais rápido do que você imaginou. Quando eu desenquadrei, já tinha passado de 100 já. Olha aí, ó, entendeu? Então, quer dizer, às vezes a pessoa tem não é nenhuma, ela acha que ela vai ser difícil, que ela não vai faturar o suficiente, entendeu? Mas às vezes é muito mais rápido do que a pessoa imagina. Sim. Então, assim, rapidinho o Hércules foi, desenquadrou, entendeu? Sabe? Mudou a empresa dele. E é aquele negócio, a gente vai aos pouquinhos, tem o quê? É as pessoas se conhecendo, trocando informação, entendeu? Um ajudando o outro. E é isso que a gente vai fazendo. Igual, por exemplo, se o Márcio vier aqui, que é um contador, entendeu? Sabe? É sensacional, ele vai ajudar muitas pessoas, entendeu? Acho que também a gente pode agregar também para ele com clientes e tudo. Então é bem bacana, viu, gente? O nosso objetivo é esse, tá? Aqui, tu vê, a gente não vende nada, a gente tem apoiadores, patrocinadores aqui, igual o Casimiro da Belt, entendeu? O Ronan, sabe assim? Trouxemos aqui Master aqui também, né? Eu tenho a MZ Lume, eu quero trazer também o Maurício aqui, que é o dono da MZ Lume, que é uma gráfica, tá? E, gente, é muito legal, assim, como faz agenda, como faz caderno, é um negócio muito bacana. Então, eu quero trazer aos poucos essas pessoas aqui para mostrarem o trabalho delas e ensinar, tu vê? O Hércules hoje trouxe um monte de coisinha aqui, ensinando vários pontinhos, desde funcionário, organização, estratégia de divulgação, e foi uma coisa muito bacana que eu acho que agregou para as pessoas aí, foi muito legal, né? Isso aí. Ó, o Paulão aqui mandou pra gente R$20. Paulo, obrigado, viu, pai? Obrigado. Valeu, Paulo. Ficou muito bom, acredito que já é um sucesso. Parabéns, Rafa, obrigado. E dê parabéns também pro Hércules aqui, que o Hércules é... Obrigado, gente, pela confiança apresentador aí. Junto comigo aqui, viu, gente? Rafa mandando parabéns. A Marilda, minha sucesso. mãe. Tua mãe. Beijo, prazer, mãe. Marilda. Tudo bom? Que legal. Coruja, né? Olha que bacana, tá aí com a gente até 11h30. Fala, pô, meu filho, mas você vai gravar todo dia até 11h30? Vai ficar preocupada, né? É meu pai. Ela vai ficar preocupada. Gente, última pergunta, se alguém tiver, manda aí rapidinho pra gente encerrar aqui o nosso podcast, 11h30, entendeu? Que exatamente aqui já deu o horário aqui, entendeu? Quem tiver a última pode mandar, senão a gente vai encerrar. Desculpa o microfone, eu acho que é culpa da gente. Entendeu? Apesar que quando eu falo muito perto, eu escuto muito alto aqui, sabe? Parece que vai explodir, entendeu? A gente vai treinar pros próximos. Ó o Natanael aqui. Natanael também, se quiser vir aqui, a gente combina. Natanael, muito legal. Top demais o projeto. Seja bem-vindo também, Natanael. Depois a gente combina, cara. Natanael também tem muita história a agregar, um cara novo, que já tem 2, 3 lojas aí também. O Márcio da lojinha do celular, eu quero muito o Márcio aqui, gente. Pô, o Márcio eu quero. O Márcio, eu quero muito o Márcio aqui, gente. O Márcio é sensacional, gente. Sensacional. Ele tá vendendo agora até motoca agora, ele tá vendendo tudo. Eu vi esse vídeo aí, cara. Ele tá vendendo tudo, tá comprando loja. O Márcio é um absurdo, gente. Márcio, me espelho em você, cara. Márcio, olha... Ele ensina muito, cara. Seguem o Márcio. Quem tem loja, segue ele. Olha, e eu lembro que ele falava até assim, muitas pessoas falavam, ele chegava pra ele e falava assim, pô, não sei o que, ele falava assim, não, segue o Rafa, que o Rafa tem um conhecimento legal. Agora eu tô falando, segue o Márcio. Mudou a história, sabe assim? Eu falo, não, segue o Márcio, que o Márcio é sensacional, cara. Tem mais uma última pergunta que foi até do meu amigo, do Vieira Cels aqui. Qual o momento certo de montar uma loja física? Cara, acho que não tem um momento certo, não é uma fórmula mágica. Eu acho que você tem que ver a tua condição, o que você tem de despesa pessoal, se você consegue fazer um empréstimo igual eu fiz. Ou se ele tem algum guardado também. Por exemplo, ele tem lá 20, 30 mil guardado, entendeu? Ele pode também fazer quando o quê? Quando ele encontrar um ponto legal. Vai procurando um ponto, entendeu? Sim. Qual é o nome dele? É Vieira mesmo? Valdecir. É Valdecir? Então, quando ele encontrar um ponto legal e se ele tiver um dinheirinho guardado e um cartão, um limite no cartão, alguma coisa pra ele conseguir... Eu acho que você tem que ter uma reserva. É igual eu falei assim, o que eu tinha de reserva? Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha um carro. Então, quando eu tinha uma reserva, pelo menos assim, se der merda alguma coisa, eu tenho uma reserva.
Acho que tem que ter pelo menos alguma coisa ali, porque o Val mesmo, ele tem filha também. Então, ou seja... Ele não pode arriscar tudo. Não pode arriscar tudo. Acho que você não pode ter medo de fazer muita coisa, mas também você não pode chegar e jogar tudo pro ar e vai pro tudo ou nada. Tem que ter alguma segurança. Mas também o online não é ruim, gente, entendeu? Eu mesmo, quando eu comecei, eu abri a loja física, eu fechei a física e fiquei só no online, entendeu? Que pra mim me atrapalhava a loja física. O cara vinha entrar toda hora pra botar uma película, me atrapalhava no meu mundo de atacado. Eu queria mexer no WhatsApp. Sempre foi o meu foco é mandar para outros estados, não me preocupar com a pessoa que estava ali na minha frente. Então você, né, Val, que está aí no sentido do online, você pode se preocupar também. Às vezes você não precisa, vamos dizer assim, ter uma loja física de cara ali para a rua. Você pode ter um escritório, um galpão, entendeu? Um lugar mais afastado, mas que faça os e-commerce, que foi, na verdade, o início, quando o Hércules não estava achando local, foi o que eu tinha, tipo assim, indicado para ele. Eu falei, Hércules, tá um negócio da pandemia, você não está achando local, antes de alugar qualquer coisa, vai no online, entendeu? Aí acabou dando sorte que ele achou aquele ponto dele lá. Quando eu estava desistindo. Que era foi um ponto muito bom, porque no outro da galeria, tu vê que eu não estava errado, né? Falei, essa galeria tá morta. Na sequência fechou, tudo de novo os comércios. E eu lembro que foi, acho que coisa de 3 dias que tu estava falando da galeria, abriu uma loja, gente. O Hércules estava pensando em abrir, deu 3 dias, já tinha uma loja pronta lá, entendeu? Assim, o cara botou do nada. E a galeria tava morta, ninguém entrava na galeria, sabe assim, morta. E aí acabou que ele desistiu da galeria, tava querendo desistir, aí ele achou um ponto legal e foi o estopim aí, né? Acho que para finalizar aqui, tem uma pergunta, pode ser a última, pode, Rafa? Dá tempo, não? Maicon Pereira, MCL do presente, o que você falaria para você do passado? Bonito. Cara, pô, que pergunta bonita. Maicon, essa pergunta vai entrar em todos os podcasts. O que você do presente falaria para você do passado? Bom, o que a MCL ou o Hércules do presente falaria pro Hércules ou o MCL do passado? Cara, obrigado por você ter arriscado, não ter tido medo, ido pra cima. Cada queda que você teve foi um aprendizado para você chegar aqui hoje. Eu acho que é isso. Que legal, cara. E é realmente bonito, né? Eu falo isso sempre, assim, a gente não tem que se arrepender de tentar ou de errar. Gente, é errado direto. Eu mesmo já tentei uma vez um podcast e deu errado, entendeu? Eu não fiz a estrutura. O Casimiro foi lá, a Karen foi lá, o Leandro foi lá. Só que assim, não deu certo. Só que assim, aquilo ficou na minha cabeça. Depois que eu conheci o Hércules, ainda depois que nossa amizade começou a aumentar, eu falei, pô, Hércules, vamos fazer esse negócio comigo aí, tô querendo fazer e tal. Aí comecei a ver alguns anúncios, eu falei, pô, dá pra gente alugar um estúdio. Bora. Ele falou, vamos. Então assim, é normal fracassar, é normal dar coisa errada, gente. A gente vive fazendo coisas que dá errado. Só que você não pode desistir nem abandonar. Então, quando você fala assim, pô, vou falar pro meu Hércules do passado que pra não desistir, agradecer. Eu acho que é isso. Fica essa mensagem aí. Ó, o Jason tá falando aqui, ó, muito conteúdo de valor, parabéns. O TV Verdade falando, já me inscrevi lá, gente. Ó, a Marli também, eu gostei muito do Hércules, de vocês, sucesso. De novo, vou perturbar com isso pra gente finalizar aqui. Por favor, na descrição do vídeo aqui, tem o primeiro link, que é o do canal Crescimento Podcast. Aqui a gente tá no canal da lojinha, mas daqui a pouquinho a gente vai deixar tudo lá no Crescimento, entendeu, gente? Então, se vocês puderem se inscrever lá, entendeu? A gente vai botar os cortes lá, porque às vezes, assim, não é todo mundo que vê 2 horas de live. Então, a gente vai separar algumas partes mais importantes e colocar lá no canal também, tá bom? Então, assim, se você puder se inscrever lá, vai ser legal, porque aqui no canal da lojinha tem muita gente de acessório para celular, então não vou ficar colocando corte aqui. Então eu vou colocar nesse novo. Então, por favor, se inscreve lá, tem o Insta também, tá? E tem os nossos anunciantes aí, dá uma olhadinha, tem a Alminas lá com produtos maravilhosos, produtos só, por exemplo, Keymaster, selo da Anatel, garantia de 1 ano, multilaser, só produtos top com atendimento maravilhoso que a maioria das pessoas já conhecem. Tem o Casimiro aí, o Casimiro agora lançou o belt novo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Não vai dar pra vocês verem aí, gente, que eu tô um pouquinho longe, mas é um belt que tem pedrinhas, entendeu? E são fixadas, não é com cola não, é qualidade top, viu? Então, assim, tem muitos produtos legais, muitos anunciantes aí que estão ajudando a gente nesse processo. Então, se vocês puderem também reconhecer, né, Hércules, né? Sim. Vocês indo lá, pesquisando preço, dando uma olhadinha direitinho, às vezes fazendo uma compra, vocês estão ajudando a gente aqui também, tá? É difícil eu pedir coisa para as pessoas, para ver que eu nunca pedi, mas eu tô querendo que o Rafa só dá as coisas. O negócio de mim só vai seta para fora, gente, nunca vai seta para dentro, sabe? Mas eu tô Mas agora a gente vai mudar isso aí. Vai mudar, é o Hércules que tá fazendo isso, gente. Ele, não, Rafa, agora vai ter que ser seta para dentro, o pessoal vai ter que ajudar a gente aí. Assim, gente, é para realmente isso aqui crescer, para dar certo. Isso envolve dinheiro. A gente não quer, tipo, ser mais um, mas quer, tipo, ir além e trazer muita gente aqui. Tem muita gente que está assistindo hoje que vai poder estar aqui.
Exatamente. Para isso acontecer, a gente depende da ajuda de todo mundo. E vai dar certo, cara. Acho que o pessoal gostou, principalmente da estrutura, né? A organização. Acho que só o som ficou um pouquinho baixo. E eu acho que os culpados aqui é eu e o Hércules, que a gente não tá falando grudadinho ainda aqui no microfone. Mas a gente vai fazer, né? Até porque a gente tá tenso. Eu nem encostei na cadeira aqui, porque a pessoa fica, né? Pô, deixa eu perguntar, deixa eu ver com a condução. Pô, fulano tá perguntando. Então dá uma certa tensão, né? Eu acho que nos próximos, daqui a pouquinho a gente já se solta, vai estar deitadão na cadeira, largado, falando com o microfone maior. Pedir uma cerveja, não sei. Entendeu? Então é isso, gente. Eu acho que deu, né? Deu tempo aí, né, Leandro? Fechou. Show de bola. Gente, faz o teu recado final aí, Hércules. Gente, muito obrigado, tá, pela confiança. Obrigado, Rafa, por ter confiado na minha pessoa, fazer essa parceria. Acho que tem tudo para dar certo. E vamos para cima, a gente conta com todos vocês, né? Curtam bastante. Se tiver alguma sugestão também para os próximos, a gente está aí aberto para ouvir vocês. Exatamente, gente. Eu finalizo também agradecendo, assim, eu ao longo desses anos, algumas coisas eu andei abandonando de fazer por falta de pessoas na minha vida, sabe? Aquele papo que a gente falou de funcionários e tudo, e de parceiros, entendeu? Às vezes eu falei pro Ronan outro dia, né? Eu tive na minha vida muita gente sugando, tirando de mim e não me ajudando, entendeu? Sabe? Eu chamei o Hércules aqui para fazer esse podcast comigo porque é um cara que se preocupa comigo. É um cara que olha e fala, pô, Rafa, você não pode fazer isso não, cara. Pô, isso aí tá te prejudicando, pô. Entendeu? Sabe assim, é um cara que eu não pedi nada para ele se preocupar comigo, ou ver que eu tava fazendo demais pelas pessoas sem receber. Então, assim, isso me ajudou demais, além de ser um cara sensacional, um cara que tu vê que ele tem uma linha de pensamento muito boa, é um cara organizado, honesto, entendeu? Trabalhador. Então não tem como não fazer uma parceria com um cara desse, entendeu? Então, pra mim é um privilégio também estar aqui contigo, cara. Valeu, Rafa. E com certeza acho que vamos bombar demais. E em relação às pessoas, obrigado a todo mundo que tá sempre aqui no podcast com a gente. Podcast não, né? No canal com a gente, comigo, com o Ronan também. Todas as lives que a gente faz toda semana e tudo. E agora esse modelinho novo aqui, um formato novo, que é pra gente ampliar os nossos horizontes, tanto meu, do Hércules, como de vocês também, pra gente sair dessa bolha de acessório para celular e começar a falar de outros assuntos, a ver outros ramos, mas ao mesmo tempo sem tirar o pé do chão, sem ficar aquele negócio de, aqui é papo de milhão, bilhão, faturei 2 bilhões. Pensar em crescer, né? Exatamente. Por isso que o nome é crescimento. A ideia é que a gente possa crescer juntos. Acho que isso que é a mensagem que eu deixo para finalizar. Exatamente. E espero que vocês estejam sempre aqui com a gente. A gente tá bacana, estamos ainda com 60 pessoas online, entendeu? Muito feliz, gente. Obrigado mesmo. E quem puder aí entrar nos links da descrição e entrar lá no canal e compartilhar aí pro pessoal, para mais gente conhecer esse canal aqui, ou conhecer o podcast em si, tá? E para finalizar, um grande abraço aí para todo mundo. Obrigado mais uma vez. E ficamos por aí, né, Hércules? Isso aí, gente. Obrigado para todo mundo. Um abraço. E até a próxima. Show de bola. Valeu, pessoal.